Gringo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regado com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô alinho? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. La Baunilha Delícias Artesanais. Bolos salgados, bolos doces simples e decorados, docinhos para festa, pão de mel, bala de coco e muito mais. Acesse nosso Instagram, @labaunilha_oficial. Faça já sua encomenda pelo WhatsApp 19993122336. La Baunilha Delícias Artesanais. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. A loja virtual de calçados e bolsas que as mulheres amam. Estamos falando da Legabi Calçados. Tudo em calçados femininos. Sapatilhas, tênis e lindas bolsas para deixar você na moda. Legabi Calçados Femininos e Acessórios. Visite as páginas da Legabi Calçados Femininos no Facebook e Instagram. E veja os produtos maravilhosos que a Legabi oferece a seus clientes. Faça suas compras que a Legabi Calçados Femininos entrega na sua casa se for na cidade de Campinas. E se for fora de Campinas, a Legabi envia pelos Correios. Entre em contato através do WhatsApp 19 99407 8338. Legabi Calçados e Bolsas Femininas. A loja virtual que as mulheres amam. Barbearia Estúdio Fernandes. Você quer um atendimento com os melhores profissionais da área? Quer cortar seu cabelo, fazer sua barba, bigode em um ambiente totalmente familiar? Ah, você ainda pode colocar seu piercing ou fazer sua tatu, tomar aquela cervejinha gelada e digo mais, ter aulas de música, tudo em um só lugar? Sim, isso mesmo. Você encontra tudo isso na Barbearia Estúdio Fernandes. Um ambiente agradável com um atendimento diferenciado. A Barbearia Estúdio Fernandes está localizada na Avenida Baden-Powell, 669, no Nova Europa, em Campinas. Você pode fazer seu agendamento através do app da Barbearia Estúdio Fernandes. Entre em contato através dos telefones 19 99919 2516 ou 19 98420 2516. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook, @Barbearia Fernandes Baden. Barbearia Estúdio Fernandes. Cuidamos de você para ficar sempre alinhado. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Está começando o programa Resenha dos Amigos. Oferecimento La Baunilha Delícias Artesanais. Legabi Bolsas, Calçados e Acessórios. Barbearia Estúdio Fernandes. Resenha dos Amigos. Resenha dos Amigos. Resenha dos Amigos. Resenha dos Amigos.
Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta que curte o canal do Grigo. Mais uma vez a Resenha dos Amigos. Bom demais, hein? Resenha dos Amigos, começando hoje, dia 9 de fevereiro. 9 de fevereiro, dia especial, hein? Vou mandar um parabéns daqui a pouquinho para duas pessoas que moram aqui no coração. 9 de fevereiro, agora são 20 horas, 12 minutinhos. Estamos começando esta resenha que vai ser mais uma vez especial, né? A resenha muito gostosa, como sempre é esse nosso programa. E hoje com pessoas especiais, hein? Pessoas especiais. Vocês que estão já assistindo aí no canal do Grigo, né? Se você está escutando pela nossa web, você vai ver aqui, você vai escutar daqui a pouquinho a voz dele, mas se você está curtindo no canal do Grigo, você vai ver aqui do meu lado um cara sensacional. Eu vou deixar para apresentar ele daqui a pouquinho. Eu vou apresentar primeiro um titularíssimo da nossa equipe, desse timaço da Web Rádio Grigo, que ele é vitalício, né? Participa das jornadas esportivas, das nossas resenhas. É ele. Alexandre Girelli. Grande Girelli, ótima noite para você. Seja bem-vindo no programa Resenha dos Amigos, Girelli. Boa noite, Anderson Grigoleto, e a todos da tribuna aí. Satisfação imensa em participar. E vamos lá fazer alguns questionamentos para o candidato Anailson Neves aí, a presidência do Guarani Futebol Clube. Tá aí, então. O Girelli já adiantou o nosso convidado, perdão, e agora eu vou chamar ele aqui. Ele que eu acho, eu considero simplesmente um showman. Ele faz parte do time dos canais Futebol Interior, nas jornadas esportivas do Guarani Futebol Clube, né? Ele participa também de outras jornadas, de outros, né? A Hora do Bugre, de terça-feira, junto com o Claudinei Cois, Lucas de Souza. Mas nas jornadas esportivas do Futebol Interior, aliás, um abração para a galera do Futebol Interior, ele, para mim, é um showman. É um show à parte. E é ele que está aqui junto com nós hoje. Albert Cavalcante. Grande Albert. Seja muito bem-vindo, literalmente, aqui no estúdio da Web Rádio Grigo, Albert. Boa noite, Grigoleto. Boa noite, Grigoleto. Desculpa aí, eu comecei ontem no rádio, né? Esqueci de ligar o microfone. Boa noite, o Grigoleto, ao Giarelli. É isso mesmo, falei certo. Girelli. Girelli. Coloquei algumas letras a mais. Mas boa noite a todos aí da Rádio Grigo. É um prazer, viu, Anderson Grigoleto, estar aqui, né, participando dessa, né, dessa festa, né, tudo com a resenha dos amigos, né, Anderson Grigoleto? Porque não é todo dia, né, que a gente tem essa oportunidade de conversar com os amigos e ainda ter a oportunidade de fazer alguns questionamentos com o nosso convidado, que logo mais você, Grigoleto, e também a todos irão saber, né? Já te deu aquele teaser, mas ninguém sabe para que lado que é, né? Então, assim, o Girelli, ele disse, mas não disse tudo, né, o Anderson Grigoleto? Exato. Eu vou fazer assim, ó. Se a gente tiver com algum probleminha de áudio, alguma coisa assim, com o nosso convidado, eu vou fazer uma ligação para ele e aí a gente faz por telefone mesmo, tá bom? Fechado. Bom, então, aqui na resenha, né, na nossa resenha
Resenha dos Amigos, né? Mais uma vez agradecer aqui aos nossos amigos, agradecer aos canais Futebol Interior, né? Por dar essa honra de estar aqui com os nossos amigos. Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado da noite. É ele. Nada mais e nada menos um candidato a presidente do Guarani Futebol Clube, Anailson Neves. Boa noite, Anailson Neves. Como está o amigo? Anailson nos ouve? Nos ouve, Anailson? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aquele esquema. Ele tá aqui, ele tá aparecendo a imagem dele do Anailson, mas eu vou fazer uma coisa melhor aqui. Para sair o som dele, eu vou ligar aqui. Aí, ó, tá tocando, vocês estão ouvindo, né? Ao vivo é assim mesmo, né? É isso mesmo. Ao vivo é dessa maneira. Toca o telefone, toca. Toca o telefone do Anailson. Tá ligando. Nossa, rapaz do céu. Hoje eu chamei você porque você vai levar o programa, viu? Aí eu vou levar, mas percebe que tá difícil aqui a garganta hoje. Hein? Eu posso levar tudo? Opa! Vou levar todo mundo. Girelli também vai embora comigo. Mas a hora que você chamar ele de Girelli... Eu tô nesse Giarelli e ele não me corrige. Não, ele fica deixa tranquilo. já a terceira vez, é Girelli. Não irei errar mais. Vamos lá. O Anailson, você nos escuta aqui pela nossa plataforma, Anailson? Anailson, você está nos escutando? Se sim, nós não estamos te escutando. Estamos te vendo e não estamos escutando. Não está escutando, né? Ótimo. Legal, deixa eu tentar aqui mais uma vez. Isso. Eu vou tentar ligar para ele aqui, né? Pela chamada de telefone, que a gente vai conversar. A gente tem muita coisa para falar com a Anailson. Exatamente. Anailson, que é candidato à presidência do Guarani Futebol Clube, hein? E aí, quando o Anailson ainda não entra aqui, ó, para atender a ligação... Ele tá com o telefone. Quem tá com o Edinho ou é ele que tá com o telefone? Eu tô ligando pro dele agora. Qualquer coisa a gente liga pro Edinho Campos. Aliás, Isso. agradecer o Edinho Campos aí também, né? Exato. Assessor de imprensa aí da chapa do Anailson, que... A União Bugrina, né? Isso. Que hoje representa, entre aspas, a oposição, né? Lembrando, né? Depois iremos fazer esse questionamento. Porque todos, né, do CA, eles trabalham todos juntos, né? E ali houve desmembraram, né? Para poder fazer essa outra chapa. Queria saber dele, né? Se realmente ele é oposição, se é mesmo duas chapas de situação, né? Que é a da União Bugrina, né? Que representa com o Anailson Neves, o César Lico, o João Alexandre, o Caixa, o Sidney Lima, que é o vice-presidente, João Pereira, o Maurício Capelo e Júnior Paes, né? Lembrando que o novo comandante do CA fica, né, ser o presidente do CA até dezembro de 2025. Então vamos aguardar aí. Tá aí, ó. Tá aí deu um belo resumo, hein? Sim, a chapa da União Bugrina, né? E vamos aí fazer alguns questionamentos ao Anailson Neves, né? Temos algumas dúvidas. Antes do Anailson entrar aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Para você que participar junto conosco no canal do Grigo, você mandar uma mensagem, que eu tô vendo que tá chegando mensagem já ali no nosso canal do Grigo. Você mandou uma mensagem, você vai estar concorrendo a um sensacional bolo de cenoura vulcão. Opa! É um oferecimento da La Baunilha, delícias artesanais. É algo de maravilhoso. É só você participar, o seu nome já vai para o sorteio no final do programa e a gente vai sortear essa delícia de bolo de cenoura vulcão. Opa, é bom, hein? Eu também posso participar? Eu gostaria muito de participar. Como é que eu faço? É só mandar mensagem, Grigoleto? Manda mensagem ou pede para a esposa mandar mensagem aí, né? Você também, viu, Girelli? Opa, com certeza. Ia chamar errado de novo, tá bom? Você falou o nome dele. Vamos lá, vamos ver aqui se a gente tem alguma coisa aqui. Ele está me mandando uma mensagem aqui, vamos ver o que o Anailson está falando. Ele não está conseguindo ouvir, né? É a tecnologia, né? A tecnologia, você sabe, né, Anderson Grigoleto? Tudo pode acontecer. E ainda mais nesses
né, nisso que antecede algumas coisas importantes, lembrando que fizemos todos os testes antes de entrarmos no ar, Exatamente. né, todos os cabos, né, a aguinha que o passarinho não bebe, tudo foi testado e aprovado com carimbo Albert Cavalcante. Então, Ô, deixa eu perguntar aqui, Girelli, Vamos lá, Anderson. Guarani, a gente não precisa nem falar, né, da grandeza que é o Bugre Campineiro. E todo o processo de eleição, né, uma chapa de oposição, né, outra de situação, sempre tem aqueles papinhos, aquelas coisas, né? E não é diferente do Guarani, na Ponte, em qualquer time de futebol, né? É um processo eletivo assim, é sempre muito disputado e muito falado também, né, ô Girelli? Sem dúvida, Anderson. E creio que é fundamental quando há duas chapas, não há essa questão de uma linha só. Então, é um pleito democrático, né? Que tem que ser respeitado. A Anailson, Pode nós falar, vamos pode falar. continuar, viu, Pode falar? Girelli? Só estamos Então, liberando tá o Anailson. ótimo. É um pleito democrático, né? Então, isso é importante sempre ter duas vias, né? A situação digamos Anailson assim, nos né? ouve, Anailson? está nos Então, ouvindo? Nos Ok. ouve, Anailson? Agora nós não estamos ouvindo você, Anailson. Tá, Nos ouve? tá nos ouvindo, Anailson? Estou te vendo, Anailson. Não estou te ouvindo. Edinho? Tá difícil a nossa conexão aqui. Na realidade, vamos fazer o seguinte: eu vou pedir pro Anailson sair e entrar no link de novo. Se possível, faz isso, Anailson. Sai do link agora e entra de novo no link. Que Pode ter aí, expirado. isso, pode ter dado esse probleminha de conexão aí. E faz assim. E aí, Girelli, então pode complementar o seu raciocínio aí, por gentileza? Vamos lá, Anderson, então, retomando aí o raciocínio. É importante sempre, quando há o pleito, né, essa linha de duas chapas, ao meu ver, né, que não fica apenas uma, né? Então, o Anailson, tá aí, como o Albert citou aí, era da outra, da atual gestão, trabalharam juntos, né? Mas eu acho importante isso, né? Então, vamos ver o que o Guarani, que nos últimos anos, ao meu ver, administrativamente, vem evoluindo bastante, né? Em várias situações. Aí nós vamos falar um pouco mais com o nosso convidado, que ele trouxe muito essa questão dos patrocínios, empresas para o Guarani Futebol Clube, né, que estavam afastadas, né? A reforma do tobogã, muitas coisas interessantes, mas vamos falar um pouco mais com o nosso candidato aí, né, o Anderson e Albert aí. E é muito interessante, porque essa questão aí do Guarani, porque ele está num período de ascensão, né? É um clube que está em ascensão administrativamente falando, ao meu ver. Tá aí, Albert. E aí, você concorda com o Girelli? Concordo em grau, número e gênero, né? E o torcedor, até mesmo saber do Anailson, como é você poder aí, né, cuidar da parte administrativa, que é muito importante, e também o fator de bola e campo, né? Porque você acaba trabalhando com a emoção do torcedor. Então, obviamente, o torcedor, ele quer saber das contas pagas, né? Mas também quer times competitivos, sempre lutando lá em cima, não passando aperto nos campeonatos, como alguns anos, né? De 2019 até 2023. Essa campanha aqui, até o jogo contra a Portuguesa, até a sexta rodada, né? O Guarani fez a sétima rodada com 22% de aproveitamento. E o torcedor quer isso, né? Uma Série B consistente para não passar fora 2020, 2022, né? Que o Guarani, além de conseguir a colocação expressiva, entre aspas, né? Mas acabou o primeiro turno sofrendo. O ano passado ficou na segunda rodada e na sexta rodada fora da zona de rebaixamento. Depois só foi sair na 30ª rodada. E o torcedor aí sofreu bastante. Mudou-se muito aí a parte administrativa, entre aspas, né? Mudou a comissão técnica, passou o Chamusca, o Daniel Paulista foi embora e houve a contratação do Pastana, e o Pastana acertou no olho da mosca, que seria a vinda do Speedy Jamerson, né? Como falamos, né? Do Jamerson e também do Yuri Tanque, que já foi embora. E o Guarani conseguiu essa alavancada. Em 2023, né? Começando agora a temporada, o Guarani vai ainda
tentando, mesmo com o Mozart Santos e mais com os jogadores que estavam na temporada passada, o Guarani vai tentando aí, a duras penas, a vislumbrar alguma coisa. Legal. Tô vendo aqui o Edinho. Tá nos ouvindo, Edinho? Está nos ouvindo, Edinho? Tá ouvindo agora? Nós estamos vendo aí o Edinho na tela, Edinho Campos. Tá escutando a gente? Tá legal? Não tá. Não tá. Acho que ele não nos ouve, nem nós ouvimos ele. Eu tô escutando alguma coisa, mas eu não sei se é de lá. Essa daí são as nossas plataformas, né? E pior que a gente fez o teste mesmo, né? Fez o teste, fez o falamos, teste. Fizemos o teste. Tava funcionando tudo bacana. Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos mandando mensagem. Vai mandando mensagem pra gente aqui, né? No nosso canal do Grigo. Tô vendo que tem mensagens aqui. Robert, como que você tá aí de visão? Tá legal aí? Porque tá bem mais perto aí para você ver as mensagens do YouTube que tá chegando. Hoje você pode deixar comigo aqui que eu comando tudo aqui, Anderson Grigoleto, aí eu peço até licença, né, para poder ler as mensagens aí do Celso Fittipaldi tá participando, o Fabiano Duarte, participe, lembrando, né, que nós temos aí o famoso bolo vulcão, né? Exatamente. Bolo vulcão. Então, bolo de cenoura vulcão. Isso, bolo de cenoura vulcão. Baunilha, delícias artesanais. Eu vou ver se tem um aqui já para mim poder levar embora para Valinho City, né? E ele que se vire depois para entregar para a galera aí. Claro, brincadeiras à parte, né? O rádio é sensacional. Nossa resenha, mais uma vez agradecendo aí os amigos, viu? Exato. E vou falar então, estamos aqui, nós estamos nos comunicando aqui por WhatsApp, tentando de qualquer jeito colocar aí para a gente não perder essa resenha, que vai ser sensacional, com certeza, com o candidato à presidência do Guarani, Anailson Neves. Eu vou colocar aqui, eu vou falar pro Giovanni, vou colocar essa vinhetinha de um evento que vai acontecer no sábado, dia 11 agora, lá na barbearia Estúdio Fernandes. O Giovanni vai colocar, eu vou colocar a resenha curtinha, a vinheta curtinha da barbearia. Barbearia Estúdio Fernandes, um ambiente agradável com um atendimento diferenciado. A Barbearia Estúdio Fernandes está localizada na Avenida Baden-Powell, 669, no Nova Europa, em Campinas. Tá aí, tá na tela aí, então o Giovanni tá colocando Flash Day, tatu, a partir de R$80 vai ter lá na Barbearia Estúdio Fernandes, food truck, piercing, a partir de R$50, e a barbearia em si vai estar funcionando bacana, né? Vai ser um evento muito bacana a partir das 10 horas da manhã. Ali na Avenida Baden-Powell, 969, né? Ou 669 ali, ó. Vamos lá, onde vocês... Embaixo ali, ó. Venha para o nosso evento, vai ser incrível. Agora ali, não sei onde você está vendo, eu não estou vendo nada, Anderson Grigoleto, aqui não viemos ao ensaio. Giovanni, depois você fala pra gente o número direitinho que a gente não enxerga, viu? Agora achei, Achou? Avenida Baden-Powell, 669. Exatamente, 669. Anderson, tô te ouvindo, tá? Aí sim, Anailson Neves. Boa noite, Anailson. Agora boa noite aos ouvintes aí. Tudo bacana? Tudo bem por aí, Anailson? Sim, tudo bem. Primeiramente, agradecer demais a sua disponibilidade em atender o nosso convite de participar dessa resenha dos amigos na nossa Web Rádio Grigo. E eu costumo falar, é uma frase que eu uso para todos, né? Que a partir do momento que você participa de algum programa nosso, seja qual, você já é considerado de coração um amigo. O lema da Rádio Grigo é Rádio dos Amigos. E você já sinta-se amigo de coração mesmo aqui dessa simples e modesta, mas que tem uma grandeza enorme com a amizade das pessoas. Então você já é um amigo da Web Rádio Grigo, viu, Anailson? Obrigado. Anailson, eu vou fazer uma pergunta para a gente começar aqui esse bate-papo. É um bate-papo, né? Legal. Não é nada formal, então a gente vai aproveitar essa sua candidatura, essa nossa amizade, e a gente vai bater um papo bacana. Eu quero saber como começou, uma pergunta simples, como começou esse amor aí pelo Guarani Futebol Clube? Desde quando? Desde quando nasceu? Já nasceu com o sangue bugrino? Vem de pai, vem de vô? De onde vem esse amor pelo Guarani, Anailson? Meu pai, né? Sou pelo meu pai.
né? Até ensinou meus outros primos a torcer para um time da cidade, né? E aí, quando eu já nasci, já tinha, meus irmãos já eram bugrinos, já, o meu irmão do meio, Maurício, né? Acho que foi até uma maneira de eu me aproximar mais dele, assim, né? Então, devo muito isso a ele, né? Meu irmão do meio, Maurício, né? Bacana. Então ele inspirou isso daí, né, em você. Aí você olha onde que o amor chega, né? A Pois é. gente, cada um tem um time de futebol, né? Exato. Torce, né? Quem gosta do futebol, é muito difícil a pessoa que não tem o seu time de preferência, né? E quem É fala muito que não tem, normalmente a gente sabe que tem, né? difícil, é. Mas assim, né? O amor ele vai indo, e o Anailson é um exemplo desse, né? Chegou agora a candidato à presidência do Guarani. O Anailson, o Anailson, eu vou falar. Boa noite, aqui é o Albert Cavalcante, dos canais Futebol Interior. Tudo bem? Boa noite. Vou falar. Se eu estiver falando besteira, você me corrija. Em 2013, né, você começou a sua vida política no Guarani, correto? Não, na verdade, a gente começou isso em 2008, a vida política. 2008. Né? Boa. É que a gente perdeu mesmo, né? Mas eu comecei a trabalhar mesmo no Guarani como diretor comercial em 2013. Então, Você então tá eu falei certo. meia verdade, Anailson. Sim, sim. Então, 2013. Então, 2013, quais foram? Hoje você fazia, né? Parte, agora você é o candidato, você fazia parte do CA. Mas quais são as funções que você fez dentro do Guarani de 2008 até hoje? Na verdade, assim, ó, 2009 eu fui ser treinador do Sub-9 social, né, de salão. Aí fiquei até 2011 treinador do Sub-11, 2013 treinador do Sub-13, aí 2013 no finalzinho diretor comercial. Fiquei diretor comercial de 2013 a 2016, primeiro semestre de 2016. Aí fui convidado pelo investidor para ser superintendente de futebol. Aí fizemos aquela campanha maravilhosa da Série C, né? Tiramos o Guarani da Série C, fomos para a Série B e fiquei até outubro de 2017, outubro de 2017, quando eu voltei para a diretoria comercial novamente. Né? E aí, em 2020, fiquei na diretoria comercial até 2020, quando a gente foi para o novo CA, que é esse CA que eu estou agora, né? Que cabe o mandato agora em março. Ô, Anailson, mais uma pergunta para ele. Anailson, é errado dizer que hoje você não seria a oposição? Você seria a situação por tudo que ocorreu e que vem ocorrendo? Vocês são membros, né? Você trabalha também com o presidente Ricardo Moisés, né? E hoje você seria situação ou oposição? No modo assim, porque todo mundo vê o Anailson Neves como oposição. Mas é errado afirmar que o Anailson Neves é oposição? Eu acho que as duas afirmações estão corretas. De repente, pelo ângulo que você olha, eu sou situação, e de repente, o ângulo que você olha, eu sou oposição, né? Você pode... Das duas maneiras estão corretas. Tá aí, então. Ó. Alexandre Girelli, nosso parceiraço aqui da Web Rádio Grego. Anailson Neves, o nosso candidato. Fica à vontade aí. Maravilha, Anderson. Ou melhor, o nosso candidato, o nosso convidado. Isso. Mais um, Anailson. Abraço, Anailson. Aí, um prazer, satisfação imensa falar contigo. E a primeira questão que eu gostaria de fazer para ti, pois você já tem uma vida, eu acho muito importante um presidente, um candidato a presidente, no caso, que entende também de futebol. E você mencionou, você trabalhou nas categorias de base, no futsal, superintendente de futebol, e falasse um pouco mais dessa ação comercial que você trabalhou, diretamente contribuiu bastante com o Guarani, com muitos patrocínios. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a relação comercial com o Guarani. Boa noite, Alexandre. Alexandre, assim, quando eu cheguei em 2013, o Guarani estava sem receita alguma, né? A gente não tinha receita de campeonato, a gente disputava uma Série A2, não tinha receita, disputava uma Série C, também não tinha receita. Então, o grande desafio era trazer os parceiros para o Guarani de volta, né? Então, assim, a gente começou a campanha daquele jeito, assim, primeiro trazer os amigos, né? Os amigos comerciais, amigos parceiros, amigos do dia a dia. E depois trazer de volta quem já tinha ajudado, o Mugrino, empresário que já tinha ajudado o Guarani alguma vez.
E graças a Deus deu muito certo. A gente, logo já no primeiro campeonato, que foi a Copinha de 2014, lembro que a gente fez mais receita na camisa da Copinha do que tinha feito no futebol profissional do ano anterior, né? Então, assim, veio muita gente para ajudar e isso foi muito legal, né? Então, assim, assim, eu sou muito grato às pessoas da época que me ajudaram, né? Tanto os amigos comerciais que não eram do Guarani, quanto os amigos que eram do Guarani já, que eram empresários do Guarani, já tinham ajudado em alguma época, ter voltado naquele momento, né? E nos ajudou muito mesmo, porque a gente não tinha receita nenhuma para fazer aquele ano de 2014, né? Então, eu posso afirmar, assim, hoje que se juntar todo mundo que trouxe parceiro para o Guarani nos últimos 10 anos, eu sozinho ainda fui o cara que mais trouxe parceiro comercial para o Guarani, né? São tantos que alguns deles hoje vai disputar eleições, né? Também em outra chapa contra mim. Olha só, Maravilha. dessa eu não sabia, essa eu não sabia. Anailson, eu tenho duas perguntas aqui para fazer para você, de ouvintes. A primeira é o Celso Fittipaldi. Grande Celção. Celção, um abraço para você. Ele gostaria de mandar uma pergunta para você, dizendo sobre a SAF. O que você acha da SAF, né? E ele gostaria de saber se, na sua gestão, o Guarani poderia, né, visar a famosa SAF, né? Que todo mundo hoje, a moda, né? Todo mundo acha que a moda é virar SAF, mas não é, é um processo muito longo e árduo. O que você pode dizer sobre isso, Anailson? O Guarani já vem estudando isso um pouco mais de um ano, né? A gente até contratou uma empresa que está fazendo esse trabalho, né? Para a gente chegar aí esse ponto de equilíbrio. Mas eu acho que a SAF é inevitável, né? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Acredito que hoje para o futebol a SAF é inevitável. E pode sim acontecer na minha gestão. Anailson, só para, né, vou fazer um comentário, isso daqui vai ser surpresa até para o Anailson. 1986, 87, esse que vos fala jogou no Guarani, viu? Joguei no Guarani. Sério? Joguei, cara. Joguei no Guarani. De 86 para 87. Quem me levou foi o Piso, que era professor de educação física do Senai e era diretor lá no Guarani. Ele que me levou até lá e joguei. Tem uma foto minha com vestido com o uniforme do Guarani, que a gente tem o nosso amigo Ricardo Mendonça, que faz parte aqui da nossa rádio também. Ele quer achar de qualquer maneira essa foto para colocar aí nas redes sociais, né? Essa eu quero ver, pô. Não sei por que ele quer fazer isso, né? Mas ele quer fazer isso daí. Mas, enfim, eu joguei, viu, Anailson, de entre 86 e 87. Era, ó, pra você ver, faz um tempinho. Né? Vestir uma camisa com uma estrela no peito, né? Não, vamos dizer que foi bacana, foi uma experiência bacana. Anailson, aí você pegou pesado agora, hein, amigo? Agora ele pegou depois, pesado, hein? Numa hora em off eu conto depois o pós isso daí, que daí foi mais legal ainda. Ô, Anailson, é o seguinte, a gente conhece você, eu conheço você há alguns anos e a gente conhece você como essa pessoa do Guarani Futebol Clube, né? E nem tudo é confete na vida de ninguém em situação nenhuma. Sim. Como eu fiquei sabendo que um repórter ele te chamou de racista uma certa vez. Isso daí é verdade, Anailson? Fica à vontade se quiser responder, se não quiser responder. É um tema assim que não dá para deixar para lá, né? Não dá para deixar para lá e não dá para deixar de responder também, né? Legal. Mas a minha resposta assim é muito simples para isso, né? É muito simples. Quem conhece a minha esposa, né? Você conhece, né, minha esposa? Conheço. Né? Então eu acho que já está respondida essa pergunta aí, né? Eu sou casado com uma negra há 25 anos, né? Uma mulher maravilhosa, né? E não consigo olhar e enxergar as pessoas assim, de maneira diferente, né? Então acho que uma fake news aí, uma covardia até, né? O cara ter respondido um negócio desse para mim. Eu assim, não quis me responder, o repórter fala, não quis me responder porque eu sou negro. Cara, não foi nada disso. Porque o cara era chato mesmo, é por isso. Tá aí.
Perguntei, respondeu. Ele respondeu e não pipocou, né? Ele Sim, respondeu. Eu sim. tenho mais uma pergunta para ele. O Fabiano Duarte, ele está ouvindo aqui a Rádio Grande Grigo. Fabiano Duarte. Fabiano Bugrino está ouvindo a Rádio Grigo, né? Mandar um abraço aí para todos os corneteiros da tribo. Eles são cornetas, viu, Anailson Neves? Eles são cornetas. E vai vir uma pergunta para você. Boa noite a todos. Gostaria de saber quando as diretorias do Guarani vão começar a trazer treinadores diferenciados e gerente de futebol melhores. Muitos amadores no comando de futebol. Anailson Neves, você candidato a presidente. O que você acha do futebol hoje do Guarani? Você acha que o torcedor ele tem razão em alguns momentos? Acha que é muita emoção e pouca razão? O que você acha? Você sendo um candidato a presidente, vendo de fora, o que você acha sobre isso? Assim, o torcedor ele sempre tem razão, né? Se essa bola não entra, ele sempre tem razão, né? Não tem... Hoje, dentro do CA, né, todos os méritos ou deméritos aí, a responsabilidade é do presidente, né? O presidente que conduz isso, né? O presidente junto com o executivo de futebol, né? E vai ser assim na próxima gestão. Vai trocar o presidente e o cara que vai ficar na frente tomando conta do futebol, né? Esse momento, eu tô lá para dar conselho para ele, dizer o que eu acho, o que eu não acho. Mas a decisão é do presidente. Boa. Girelli, e aí? Mais alguma questão para o Anailson? Sim, Anderson, uma pequena questão. Eu gostaria, já falei sobre a questão comercial, gostaria de agora falar por que ser presidente? É uma pergunta, né, parece meio que óbvia, mas por quê? E como foi essa preparação até esse presente momento? Como foi essa decisão? Gostaria que você externasse para a gente, por gentileza. Girelli, na verdade, quando a gente chegou lá em 2013, né? Na verdade, a gente até perdeu essa eleição e depois o pessoal que tinha ganhado a eleição da gente renunciou e a gente não tinha mais chapa, acabou sobrando a nossa chapa. E na época, se a gente puxar aí, eu dei entrevista e eu falei que o Guarani era um projeto aí para voltar a estar nas primeiras divisões aí, sendo um time competitivo, sanar toda a situação. A gente pegou o Guarani com mais de 400 milhões de dívidas. A gente ia gastar de 12 a 14 anos para isso, né? Então, já se passaram aí 9 anos, né? Então, a gente já está em divisões diferentes. A situação financeira do Guarani hoje não é boa, mas está bem melhor do que aquela do passado. Evoluiu bastante. E fizemos um planejamento, né? Fizemos um planejamento. Olha, vai você agora como presidente, depois vai você, depois vai você, e agora chegou minha vez, né? Chegou minha vez, a fila já foi, todo mundo tinha que ser do nosso time, chegou minha vez agora. E eu venho me preparando para isso. O que apareceu de curso para fazer em Federação Paulista, em CBF, eu fui em todos os seminários, visitei outros clubes, vivi períodos em outros clubes para aprender um pouco mais e saber um pouco mais, né? Então, o que foi preciso se preparar, o que teve de oportunidade, né, eu abracei. Maravilha. Aí, agora, candidato a presidente do Guarani. Deixa eu avisar a galerinha de novo para mandar mensagem no chat do nosso canal do Grigo, participar, interagir com a gente, concorrer a um super bolo vulcão de cenoura. Eu quero. Legal, eu também. E eu já comi, é delicioso, hein? Um oferecimento da La Baunilha, delícias artesanais. É só mandar mensagem que você já vai estar concorrendo, né? E já que está curtindo o canal do Grigo, faz aquele esqueminha, né? Se inscreva no canal, deixa aquele likezinho que ajuda demais, né? Compartilha com os amigos, que aí hoje está sensacional, como diz Anderson Grigoleto com ele, né? Anailson Neves, candidato à presidência da presidência do Guarani. Ô, Anailson, eu vou fazer assim, ó. Eles vão pelo lado da almofada e eu vou pro lado do empurrar para a parede. Umas perguntinhas mais capiciosas, vamos dizer assim, né? É uma dúvida. Por que te chamam de vendedor de trufas? Boa pergunta. Boa pergunta. Verdade, essa é boa pergunta. O porquê? O vendedor de trufas. Eu tenho uma explicação para isso, né? Eu tenho uma boa explicação. Manda lá.
Eu vendi chocolate quando eu tinha 10, 11 anos, sabe? Meu pai fez um carrinho e a gente adaptou esse carrinho e eu vendi chocolate com esse carrinho, né? É. E aí essa história saiu da trufa. Eu era suplente de futebol do Guarani. E aí o roupeiro lá, a mulher dele, a mulher já estava grávida na época, eles estavam vendendo trufa, né? Para ajudar tudo lá, né? E aí eu peguei um dia com os jogadores lá brincando, né? Peguei e falei, chamei o nome dele assim, acho que era Rodrigo o nome dele, se eu não me engano, na época. Falei, Rodrigo, vem cá que eu vou te ensinar como é que vende chocolate, né? Como é que vende trufa, né? E peguei, fui lá e vendi pros caras tudo lá, os jogadores, acabei com a sacolinha dele, né? E duas pessoas lá, mal intencionadas lá, que tava lá nesse dia, pegou, tá aí o vendedor de trufa virou executivo de futebol, né? Cara, isso não é demérito nenhum, tá? Não é demérito nenhum. Contrário. Vende chocolate aí, me coloca no time aí com muito orgulho, ser trabalhador, né? Caçar algum jeito de, um país tão difícil, arrumar um jeito de ter uma receita aí. Então, né? Então, quem fica chamando isso, querendo me desmerecer por alguma coisa disso, eu tenho muito orgulho dos meus 10, 11 anos de ter vendido chocolate na vida um dia, né? Aí, Então é isso, então essa história. E essas pessoas que falam um negócio desse, né, que continue, né, que continue falando. Isso é motivo de orgulho. Seria diferente se me acusasse de outra coisa e eu envergonhasse a minha família, envergonhasse a minha mãe, né, envergonhasse meus irmãos. Então, muito orgulho disso, né? olha aí, Continue. você citou agora uma pessoa aí. Você citou uma pessoa que eu já vou de novo. Vou falar pra você, Grego, deixa eu amaciar, meu. Você já quer chegar no meio, calma. Muito tranquilo, pô. Pode Meu, você mandar. tá igual o Vilela. Tá igual, tá, viu? Tá chegando junto. Calma. Eu sei, Ele não volta mais depois, hein? eu sei até a resposta que ele vai dar. Isso eu sei, até conversando em off uma vez com ele, ele comentou sobre esse assunto. E ele citou agora, eu vou perguntar. Eu acho que ele até sabe o que eu vou perguntar para ele, porque ele citou uma pessoa agora, né, nesse comentário anterior que ele estava Sim. falando, né? Ele falou sobre a mãe dele, né? Ah, E eu acho que imagino. ô Anailson, sobre a sua mãe, teve um assunto polêmico que você chegou até a Nossa. comentar comigo. Ou, se quiser, você até comenta. Vamos ver se você sabe o que eu ia te perguntar. O que aconteceu, Anailson? Você sabe, Anailson, o que eu ia te perguntar? Você citou sobre a sua mãe agora. A gente conversando. E não faz tempo, esses tempos atrás ali na. Eu acho que eu sei. Que eu sou mau caráter e não fui no enterro da minha mãe? Isso, Exatamente. Bingo, acertou. Sabia, Cara, lá. você sabe que isso é verdade, né? É mesmo? Isso Graças é a verdade, Deus. cara. Essa fake news é verdade. Eu não fui no enterro da minha mãe. Graças minha a mãe Graças Deus. a Deus. Mãe, um beijo se a senhora estiver assistindo. Tá? Boa. Um beijo. Né? E Eu te saiu esse amo, assunto mãe. mesmo, né, Minha mãe, Anailson? está, minha mãe está muito viva, cara. E o cara que inventou um negócio desse, cara, sinto muito, cara. Minha mãe está muito viva. Não fui Eu lembro mesmo no enterro dela. Eu lembro que na época o comentário foi mais ou menos assim, né? Que você era uma pessoa tão cretina, desculpa o adjetivo que foi usado na época, né? Exatamente. E você não foi nem no enterro da sua mãe, né? Exatamente. E você está acabando de explicar o assunto bem explicado. Graças a Deus, Graças a né? Deus, então, Graças a Deus. Graças a Deus. Cara, tem pessoas que têm trabalhado os últimos 9 anos aí arduamente, sabe? Né, para tentar denegrir a minha imagem, inventando fake news e colocando. Cara, tem pessoa sequer que pegou na minha mão um dia, olhou os meus olhos um dia, mas vai para a internet e fala, cria essa fake news e começa a espalhar, né? E eu tô aqui, eu falo que eu não estou à disposição o tempo todo para responder qualquer pergunta. Não, esse daí é um assunto. Tocando já nesse assunto, Anailson, se eu estiver enganado, estiver errado, você me corrija. Tem uma história também no aeroporto, não tem? E for chegar para você, sim. Eu até falei outro dia. Conta essa história. Pode rir, que é engraçado. Eu falei outro dia, não sei em qual programa aí, que essa é bem legal. Eu viajo muito com a Silvana, né? A gente tem esse é o nosso estilo de vida. A gente, 90 dias, procura fazer uma viagem e conhecer algum lugar. E eu estava no aeroporto, o torcedor
sentou do meu lado, viu a mochila do Guarani, né? Perguntou, você é bugrino? Eu falei, sou. Assim, então, cara, eu era sócio, tudo, mas essa diretoria que tá lá hoje, eu parei de pagar, cara, não sou mais sócio, porque eu não aguento mais, é só roubalheira, né? Não adianta. Né? Pô, aquele cara tá lá, cara, aquele Anailson tá lá, pô, eu trabalhei para esse cara aí um tempão, esse cara até hoje não me pagou o acerto de contas até hoje, vai, e dei corda, deixei ele falar, quando ele terminou de falar, eu peguei na mão dele, prazer, eu sou o Anailson. Você não é o Anailson? Eu sou o Anailson, cara. Aí eu fico pensando, né, para quantas pessoas esse cara não falou uma coisa dessa? A notícia ruim vai replicando, né? Sim, cara, eu fico pensando, e a troco de quê, né? E a troco de quê? Né? Então, mas enfim, né? Vamos contar os feitos gloriosos que aconteceu no Guarani durante esses 9 anos aí. Exatamente. Vamos tocando. Girelli. Bom, Anderson, vamos lá. Anailson, com relação, você citou aí sobre a base do Guarani, né, que você trabalhou no futsal, e também trabalhou nas categorias de base. Ao meu ver, hoje, o Guarani aproveita muito pouco os jogadores de base. Se você pegar o elenco do Guarani, só temos 3 opções aí no elenco do Guarani, que são a da base, que é o Theo, o Rafael e o atacante Felipe Crisman, né? E você pretende colocar mais essa essência da base, introduzir mais isso no Guarani, que hoje nós sabemos que a maior receita dos clubes de futebol são os jogadores das categorias de base. E hoje o Guarani não tem. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema. Só mencionar, que surpresa boa o Rafael, né? Que bola que esse menino está jogando, né? Joga muito, hein? Não só no Guarani, né? Os 2 times da cidade, né? A gente tem isso no DNA, né? A gente tem isso no DNA, né? Então a gente sempre teve uma base muito forte, né? Anailson, só interrompendo você, mas normalmente sempre utiliza a base quando, na dor, né? Quando está no momento difícil, né? Hoje o Guarani está no momento bom e está utilizando muito pouco, introduz muito pouco. Então eu gostaria mais sobre isso. Eu penso hoje assim, hoje a gente não tem uma estrutura, né, que outros clubes têm, né? Hoje a gente disputa menos campeonatos, por exemplo, assim, a gente faz um ano todo, a gente faz o Campeonato Paulista e disputa uma Taça São Paulo, né? Hoje isso é a vida do Sub-20. Copa BH não mais, né? Não, a gente não disputa a Copa BH, não disputa a Copa do Rio Grande do Sul, não disputa a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, né? E tem aí Sub-20 disputando até Sul-Americano, entendeu? E a gente hoje não tem essa estrutura. Agora a gente precisou cuidar de outras coisas para sobreviver, né? Então, mesmo assim, né? E o Guarani ainda tem revelado, né? Então a gente tem revelado, a gente tem Gabriel Pereira no Corinthians, né? O Gabriel Menino no Palmeiras, o Elias no Grêmio, né? Mesmo assim, a gente tem ainda extraído alguma coisa da nossa base, né? Mas eu pretendo sim estudar um pouco mais essa base, trazer um pouco mais de parceiro para nos ajudar nessa base, né? Alinhar esses contratos melhores, né? Como você mencionou aí. Eu tenho um baita de um sócio que nos declarou apoio, que conhece muito de base, muito mesmo, que é o Romeu, né? Então estou contando com a ajuda dele para ajudar a estruturar essa base, né? E ele está pronto, esperando, preparado para isso. Aí, que bacana, hein? Albert Cavalcante, lembrando aí, agradecendo demais a presença do Anailson Neves, né? Fazendo parte dessa resenha dos amigos. Agradecer ao Edinho Campos por essa intermediação muito bacana. Valeu demais, Edinho. Agradecer. Eu não estou terminando o programa, não, hein? Mas não vou deixar de agradecer ao Albert Cavalcante dos canais Futebol Interior aqui com a gente, né? É bom demais ter essa pessoa sensacional. Tô olhando ali, ó. Lucas de Souza, dando um salve, família também dos canais Futebol Interior. Grande Lucas, grande narrador, grande jornalista, né? Exatamente. Fabiano Duarte, a Daiane Bracalente, é isso, né? Essa Daiane Bracalento aí eu conheço. Conhece ela? Conheço. Ela tá pedindo bolo, ela é esposa. Aí, ela só pensa em comer só, mandou né? mensagem, tá concorrendo a esse Super Bolo Vulcão, oferecimento da La Baunilha, delícias artesanais. Manda aí pra gente. E digo mais, hein? A gente tem mais uns 10 minutinhos aí com o Anailson. Ele já adiantou que ele tem um outro compromisso, né? Ah, Nailson, não faz isso não, deixa pra lá o outro compromisso. Fica aqui. Mas a gente tem, dá pra gente conversar aí nesses 10 minutinhos.
Se vocês, quem está aí no chat, bem intencionado, vamos dizer assim, bem intencionado, uma pessoa educada, quiser fazer uma pergunta para o Anailson ao vivo, você vai mandar a mensagem para o 991730738. 991730738. Vou repetir. 991730738. Eu vou colocar no ar ao vivo para fazer a pergunta para o Anailson. Começou a falar coisa que não é para falar, a gente desliga a ligação e pronto, porque aqui a resenha é a resenha dos amigos. Aqui a gente não quer, né, ter participação nenhuma. O nosso intuito é conversar, é bater um bate-papo saudável. Trazer o futuro, né? Pode ser o futuro. Sim, lógico. Sim ou não, o futuro presidente do Guarani Futebol Clube. Né? Que, como ele mesmo disse, na história dele, de 2008 até agora, né, sempre trabalhando em prol do Guarani, uma pessoa importantíssima, e temos que ter respeito, né? Além de tudo, pelo ser humano. Exato, exatamente. Uma pessoa muito bacana aí. Manda lá, Albert. Sua vez, então, de... Eu vou perguntar para Anailson. Vamos ver o que eu vou perguntar para Anailson. Anailson Neves. Se hoje fosse o dia da eleição, dia 12, ou é dia 13, se eu não me engano, dia 12, você fosse eleito presidente do Guarani Futebol Clube, qual seria a sua primeira medida? Qual seria a sua urgência hoje? No dia de hoje, eu sou presidente do Guarani Futebol Clube. Eu preciso fazer isso. Qual seria a primeira coisa que você faria para o Guarani? Tem que ser para o Guarani? Para os torcedores bugrinos. Não, na verdade, eu faria um pedido de desculpa à minha família e um pedido de agradecimento. O que essas pessoas passaram por mim, os meus filhos passaram na escola por mim, o que minha esposa passou na rua por mim, né? Então, um pedido de desculpa e um pedido de agradecimento da nossa vamos dizer, né, a nossa paixão ter extrapolado muitas vezes a razão, né? Mas e para a torcida, é lógico, o pedido para acreditar, né? Eu não entrei nisso por brincadeira, né? Eu entrei nisso por amor ao Guarani. Eu criei um time para torcer. E naquele momento, 2013, o Guarani estava acabando. A gente poderia tomar o primeiro WO da história, né? Então, a gente, como investidor, chegou dinheiro no Guarani e a gente, né, pôde disputar aquele jogo que o Guarani tomaria WO, né? E o Guarani tem melhorado ano a ano, um pouquinho, e um ano cada vez melhor, e por isso que eu digo, nossa situação hoje é muito diferente, né? Então, mais um pouquinho de paciência, né? Pretendo trabalhar para esse time subir da Série B para a Série A já esse ano e dentro do meu mandato, pelo menos iniciar as obras do novo estádio. Quando o Guarani tiver das duas principais divisões do campeonato e o Guarani tiver com estádio, uma casa nova, de novo, eu posso falar missão cumprida. E aí posso realizar o desejo de uma minoria de torcedores aí, né, de eu me afastar definitivamente do Guarani. Enquanto isso, estarei lá trabalhando. Aí, ó. Boa. Palavras fortes do Anailson. Anailson. Aí, legal, bacana. Boa. Girelli, e aí? Mais alguma pergunta para o Anailson? Apenas na verdade, uma pergunta, mas com relação ao episódio, gostaria se pudesse falar sobre o episódio Thiago Carpini. Tudo superado? Superado, né? Eu fico com aquela mágoa assim de inacreditável o que fizeram, inacreditável, né? Mas no futebol acontece de tudo, né? No futebol acontece de tudo. A gente já viu bons jogadores não ir para uma Copa do Mundo, né? E a gente fica sem entender algumas coisas, né? E aquilo eu não entendo até hoje, né, o porquê daquela maldade, mas não tem o que fazer, né? Bola que segue, né? As pessoas, quando armaram o negócio daquele, não pensou
o que a minha família poderia enfrentar nos dias seguintes, né? Mas eu tenho certeza que essa pessoa soube do dia seguinte o que aconteceu, e eu tenho certeza que ela teve que olhar para o chão, abaixar a cabeça e olhar para o chão, né? Então, não tenho culpa alguma no episódio, no que criaram aquele dia. Zero, 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 né? E como eu já falei, já esclareci isso algumas vezes, né? Eu sei que essa conversa sempre vai, né, vir à tona, sempre vão me perguntar sobre isso, né? Mas aconteceu, né? E vida que segue, vida que segue. Emendando mais uma perguntinha, Anailson, rapidamente. Manda bala. Vamos lá, então. Gostaria que você relatasse a experiência com trabalhar com o Palmeirão e com o Orley Senna. Então, quando eu comecei o trabalho, né, junto com o Orley, né, acho o Orley, assim, na época, era o presidente que a gente precisava, né? O Orley se entregou ao trabalho ao Guarani. O próprio Orley não pagou advogado, o próprio Orley foi defender o Guarani naquela ação que a gente estava perdendo a causa de um leilão. Assim, ó, já tinha perdido, o investidor já tinha chegado um investidor que supria o que o Guarani precisava, foi um leilão de novo para uma empresa do Rio Grande do Sul, e aí nessa defesa o Orley veio e fez isso muito bem. Amarrou um contrato junto à Justiça do Trabalho que o Guarani não perderia a sua casa, né? Então, assim, o investidor precisa entregar para o Guarani um estádio com 12 mil lugares, todo mundo já conhece isso, um clube e um CT. Isso está feito na Justiça lá do Trabalho, né? Então, isso mérito por lei de ter construído tudo isso, né? E a gente teve acesso, ele era o presidente na acesso da Série C, né? Lembro do episódio que a gente estava com o tobogã interditado, ele até me pediu, falou assim, Naná, ele me chama de Naná, a gente precisa liberar esse tobogã, cara. Eu até brinquei com ele, senhor, é só ninguém me atrapalhar, né? Me dá 30 dias que nós vamos fazer essas obras, eu vou conseguir parceiro, vou trazer parceiro e vamos liberar o tobogã para a torcida bugrina, né? E vamos jogar o jogo do acesso com esse tobogã liberado. Graças a Deus deu tudo muito certo, né? Conseguimos os parceiros e inauguramos o tobogã que estava fechado já há alguns tempos, né? Alguns anos fechado. Então, é claro que nem sempre é um mar de rosas, né? É um cara que a gente brigou, discutiu, né? Foi questão da gestão, viramos adversário político, né? E hoje ele me procurou, né? Me procurou hoje, na verdade. Ele me procurou logo depois do episódio do Carpini. Ele me procurou, foi solidário, mas não, que sacanagem estão fazendo com você. A gente estava até brigado, eu disse, olha, cara, eu vim aqui na sua casa, te pedir desculpa por isso. E se você precisar de mim, pode contar comigo, né? E hoje ele pegou e falou assim, Anailson, quero te apoiar, eu tenho os meus sócios, eu vou apoiar, não quero nada mais no Guarani, só quero torcer e você terá o meu voto. É claro que eu estou abraçando e recebendo o voto desse cara, e um dia eu ajudei ele como presidente. Palmeirão foi a mesma coisa, né? Trabalhei o tempo todo na gestão do Palmeirão, comecei como superintendente de futebol e depois fui diretor comercial. Era diretor comercial na época que a gente foi campeão em 2018, né? Agradecer todos os parceiros que ajudou, né? Todos os parceiros da época que ajudou, né? O trabalho foi lindo também em 2018, conseguimos acesso, conseguimos o título, né? E acabei o mandato trabalhando no Palmeirão e logo na sequência eu fui para o CA, fui um dos 7, um dos vice-presidentes e onde estou até agora. Obrigado. Aí. Ó, só lembrando, né, que a gente está conversando com o Anailson Neves, candidato à presidência do Guarani. A Web Rádio Grigo deixa as portas abertas. Aliás, eu vou pedir até para o Giovanni. Giovanni, se você puder colocar o contato aí no chat também, 19991730738. Se tiver alguém da chapa Avante Meu Bugre, né? É isso? Outra chapa, né? Outra chapa. Se tiver alguém escutando, se quiser participar do nosso programa também, bater essa resenha gostosa, conversar, falar também, fiquem totalmente à vontade. Abertos os microfones. Exatamente. Né? A Web Rádio Grigo está aqui para a gente bater esse papo bacana aí, né? Como a gente está falando com a Anailson, a gente pode também conversar, por que não? Exatamente. Né? Com alguém que queira conversar também, se quiserem, da chapa Avante Meu Bugre. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Beto Teixeira.
sempre participando conosco aqui também. Aliás, ele levou o bolo vulcão da outra vez, foi o Beto Teixeira que levou, Olha viu? só. Ô, Anailson, tem gente mandando beijo para você aqui. Posso falar? Será que Pode, pô. vai ter problema? Tá mandando um beijo. De jeito nenhum. É a Silvana Machado Neves, conhece, né? Pô, essa mulher da minha vida. Tá mandando um beijo aqui, ó. Tá participando conosco aqui também, né? E olha aí, ó, Eliandro Januário participando com a gente aqui também, mandando um abraço, né, mandando um abraço pra gente aqui também, pro Anailson. Legal demais, Eliandro. Bom demais. Ô, Anailson, vamos ver, ó, 21 horas, nós estamos com 21 horas e 6 minutos. Quantos minutos você ainda tem disponível? Não, 1 hora. agora eu tô tranquilo. O nosso próximo compromisso foi remarcado, né? Então, tô à Ah, sua eu sabia. disposição. Aí Tô à sua disposição. legal. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Seus maiores feitos para o Guarani, você falou alguns aí. Tem algum que você ainda não falou? Você falou de bastante já coisa que você fez pelo Guarani. E os seus maiores feitos, você falou bastante aí. Mas os seus maiores desafios no Guarani, a partir do momento que você, né, caso venha a ganhar essa eleição, você tenha. Qual o seu maior desafio no Guarani? O nosso desafio agora, assumindo a cadeira, vai me fazer lembrar quando a gente chegou. Hoje a nossa situação financeira no Guarani não está das melhores. Na verdade, a gente está num déficit aí, acho que de uns 4 ou 5 milhões, né? Então, chegou a quanto? Não, eu não estou falando assim do déficit do momento, entendeu? É que a gente Tá. precisaria no momento para deixar as coisas em dia. Entendi. Né? E a gente vai entrar agora numa série B que a gente não tem cota de TV ainda, a gente nem sabe como vai ficar isso, né? A gente está lá discutindo, né, de liga e tal, então assim, pô, vamos enfrentar uma série B sem saber o que a gente tem para gastar, né? Exatamente sem saber o que a gente tem para gastar, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio do início da gestão, né? Então, assim, vamos depender de parceiros para fazer esse ano. Já tem, Anailson? Você tem alguma coisa engatilhada, se você for? Sim, sim. Graças a Deus, a gente sempre conseguiu reunir bastante gente que possa sustentar o Guarani, né? Então, isso é uma das minhas marcas, assim, no Guarani, né? A gente sempre conseguiu aglomerar essas pessoas que realmente podem ajudar o Guarani. Então, isso nunca nos faltou. E espero que agora eu sentado na cadeira, isso não falte também, né? Eu acho... É até uma grande resposta que eu dou para algumas pessoas. Anailson, você não está cansado de Guarani? O pessoal bate em você pra caramba, xinga você pra caramba, por que você não descansa? Por que você não sai disso? Até a família cobra muito disso, né? Eu falo assim, eu não posso fazer isso nesse momento. Eu vendi o Guarani em 2013, comecei a vender o Guarani com uma nova proposta, de uma nova gestão, né? Eu vendi o Guarani que tinha pessoas do bem na frente do Guarani, né? E muitas pessoas vieram e investiram no Guarani. Muitas pessoas colocaram dinheiro no Guarani como patrocínio, né? Ajudando mesmo o Guarani, todo mundo que precisar. E agora, como é que eu faço para pegar minha sacola e ir embora? Que eu respondo para esses caras. Eu convenci esses caras de estar no Guarani e ajudar o Guarani, né? Então, eu tenho esse compromisso moral com os caras, né? Se eu perder as eleições, acontece. Eu preciso continuar no Guarani, porque eu faço parte da comissão imobiliária. Estamos eleitos até o término da construção do estádio. Então, eu fico como sócio, fico ainda nessa comissão. Eu preciso até elogiar essa comissão, acho que é uma das melhores comissões que eu trabalhei, das melhores comissões que eu trabalhei no Guarani, sabe? São pessoas do bem demais, são pessoas que não pensam em nada a não ser a glória do Guarani e as coisas boas para o Guarani. São pessoas desprovidas de qualquer vaidade. Então, preciso agradecer de fazer parte dessa comissão imobiliária do Guarani. Aí, esse é Anailson Neves, candidato a presidente do Guarani. Alexandre Girelli, já que a gente tem mais tempo, vamos que vamos. Tá mudo, Alexandre Girelli. Perdão, Anderson, agora sim. Eu perguntar para o Anailson, que é uma pergunta muito que os torcedores acredito que vão achar bacana.
com relação ao sócio torcedor do Guarani. Eu gostaria, se ele acha legal esse programa, se ele gostaria de alterar, porque, infelizmente, né, os clubes de maiores proporções, com maiores torcidas a cada vez mais, e os clubes do interior diminuindo o público no estádio. Existem outras formas de renda, mas para os clubes, mas com estádio cheio, é diferente para o jogador, é importantíssimo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o programa do torcedor. Olha, o programa sócio campeão do Guarani, né? Assim, a gente tem uma pessoa lá que muito esforçada, muito dedicada, que realmente trabalha, mas a gente precisa estudar muito mais esse programa, porque a gente está há muitos anos e a gente não consegue crescer com esse programa, né? Então, assim, eu não sei, Anailson, não consigo identificar ainda onde está o problema nisso, né? Porque o que vem dando para se fazer está acontecendo, está sendo feito, né? Então, assim, o cara trabalha bastante, tem sempre trazendo novidades, mas a gente não consegue ampliar esse número, né? Eu acho que a torcida do Guarani tem capacidade muito superior do que tem hoje, né? A gente fica aí entre os 2.000, 2.500, uma fase boa chega a 3, cai para 1.500. Eu acho que muito fácil a torcida do Guarani precisa chegar pelo menos a 20 mil sócios campeão, né? Então, mas eu não sei assim, identificar onde está o erro, onde está o problema nisso ainda, né? Então, mas eu quero trazer empresa especializada nisso para a gente identificar onde está isso, onde que a gestão do Guarani está errando com isso. Anailson, até nem não cortando você, mas a gente, né, tem contato com os torcedores, né? E duas coisas que o torcedor sempre conversa, né, com a gente são em relação ao valor do ingresso, né, e o time que está em campo. Na sua gestão, o que nisso que você está falando, né, do sócio, né, do sócio campeão, né, que tem, né, agora o Guarani está fazendo promoções 20 e 10, a gente sabe também que o Guarani precisa pagar as contas, né? E muito torcedor, ele quer ir ao estádio, mas assim, até mesmo em conversas de WhatsApp, eles mesmos falam, né? Se o Guarani tem 4 jogos em casa, 2 faz com uma promoçãozinha legal e 2 faz com preço cheio, eu acho que chama a torcida. Então, assim, é um modo, né, o torcedor dizer que ele quer ir, mas ele não está tendo condições de ir. Assim, é claro que o torcedor sempre tem razão, né? É que eu falo assim, se a bola não entrar, né, o torcedor sempre está no direito de reclamar, e o torcedor é o maior cliente do clube, né? As pessoas precisam entender isso, e a gente tem que sempre procurar fazer o que é melhor para ele. A gente precisa dar um bem-estar melhor para ele dentro do estádio, essas coisas. Então, assim, tem lutado de estar reformando o estádio do Guarani o tempo todo, a gente sabe, assim, é um estádio muito grande hoje pelos padrões que é o futebol, né? Ser muito diferente, se adaptar a tudo. É muito caro fazer um jogo no Brinco de Ouro, talvez uma arena nova mais enxuta, né? Isso vai começar a facilitar e vai dar um bem-estar maior para o torcedor, né? Mas a diretoria tem feito de tudo, né? Faz promoção de ingresso com camisa, né? Agora a gente está com uma promoção, agora teve no último jogo, né? 20-10, né? E 10 deve ter no próximo jogo também. Eu nem preciso da sua torcida agora nesse momento, né? É um campeonato tiro curtíssimo, então agora ele precisa muito da sua torcida, né? Então, mas a gente tem essa média de público, eu acho que até os 2 times da cidade, né? E tem essa média de público na Série A de 4, 5 mil torcedores, né? E também é uma outra coisa, é um outro problema que a gente precisa identificar o porquê que não consegue trazer mais torcedor para o campo, né? O Guarani, a cidade de Campinas, a grande Campinas, né, mano? Só Campinas, mais de 1 milhão de habitantes, né? É muito pouco, né? O que a gente consegue levar para dentro do estádio. Culpa disso? Da diretoria, exclusivamente da diretoria, né? Acho que precisa fazer muito mais pelo torcedor, muito mais mesmo. Aí, ó. Boa, gostei, hein? Chamou, matou no peito, gostei. Boa. Bacana. Ô, Anailson, você falou, né? Agora o Guarani, lógico, já tem esse acordo feito, né? Com a venda do Brinco de Ouro, vai ter a construção da nova arena do Guarani. Mas eu vou fazer uma pergunta que geralmente estava em moda, né? Arena única em Campinas.
que você pensa disso? É lógico que, como eu já frisei, o Guarani já tem a sua arena encaminhada, né, pelo acordo que é feito aí já com que né, o investidor, mas já passou na sua cabeça sobre esse pensamento? A arena única seria uma coisa bacana? Não seria, na sua opinião? O que você acha sobre isso? Seria uma coisa sensacional para o Guarani e para o outro clube da cidade, sem dúvida. A gente manter um estádio desse, pela quantidade de jogos que a gente faz, né, e a manutenção disso, eu acho que a gente perdeu, né, passou, né, perdeu o time disso. Né, mas lá em 2014, 2015, fizemos algumas reuniões, sentamos juntos. Foi feita algumas reuniões? Sim, foram feitas. Eu até fiz uma brincadeira. Com duas diretorias ou não? Né, a gente fez uma brincadeira que a gente poderia usar as duas cores no estádio, né? Usar o verde do Guarani e o branco do outro time da cidade. Ninguém gostava das cores, né? Justo, né, Anailson? Só isso, né? Engraçado, hein, Anailson? Mas, assim, lógico, vai ser uma brincadeira, né? Para descontrair, né? Mas, na época, o Red Bull ainda estava em Campinas, né? Então, poderia ser uma arena para os 3 times, né? Mas eu acho que... Eu até falo, né, que, para mim, se o Guarani... Se o derby não for a maior rivalidade do Brasil, perde só para o Grenal, né? Então fica esses dois aí. Eu acho que a gente não tem maturidade ainda para ter uma arena só em Campinas. Né? E o Guarani seguiu o seu caminho, né? O Guarani seguiu esse acordo e o Guarani terá o seu estádio. Sim. Você falou aí que o Grenal, talvez o derby perca para o Grenal. Eu tenho certeza que o Giovanni, que está tomando conta dessa parte técnica, visual do nosso YouTube, ele não vai falar, mas encheu o ego dele, viu? Porque ele fala, é gremista, né? Eu não assim, eu vejo muitos jogos, né? Eu viajo para ver jogos, tudo. Então, eu já fui lá assistir um Grenal, né? Para ver como é que era, né? Um Fla-Flu, né? Um Bavi, né? Aqui pertinho da gente, aqui, o Come Fogo, né? Mas a atmosfera que se cria aqui no derby é uma coisa impressionante, né? E o que eu vi mais parecido com isso foi o Grenal, né? Então, que legal fazer parte disso, né? Eu estou de um dos lados e que legal fazer parte disso. Bacana. Albert Cavalcante. Anailson, já que você falou aí, né, da grande rivalidade, né, que existe no futebol brasileiro, né, especialmente aqui em Campinas, você é a favor de 2 torcidas no estádio ou não? A torcida única do jeito que tá bom, ou a famosa torcida, né? Para não ter todo aquele problema, que sempre é o problema, a polícia não consegue, né, manter o espetáculo em ordem, que na minha opinião, eu acho que, tomando algumas medidas, acho que daria. O que você acha sobre isso? Você, né, uma opinião de fora, né? Você que está dentro, né, do futebol, qual é a sua opinião sobre isso? Fica muito diferente uma torcida única, né? Se arranca uma parte do espetáculo, né? Assim, a gente não dá, né? Não dá. A gente precisa das 2 torcidas, né? A gente precisa ter esses jogos com as 2 torcidas, né? Como digo, é a parte do espetáculo, né? Exatamente. Então, esse daí é o derby demais, né? Não teremos esse ano. No campeonato, quer dizer, no campeonato brasileiro, no campeonato paulista não. No paulista esquece, no né? Brasileiro teremos. Mas no brasileiro sim, teremos. Teremos sim. Alexandre Girelli, vamos lá. Bom, Anderson, não, da minha parte era mais essas questões mesmo com relação ao Anailson, né? E ele falasse um pouco, né? Essa questão aí ele já acabou, né? Dizendo, né? A questão que eu gostaria de perguntar das categorias de base e da questão do torcedor. Da minha parte, tá bem respondido as perguntas. Eu vou deixar para o Albert, que é especialista aí no Guarani Futebol Clube. Ô, louco, que isso, muito obrigado, que isso. Anailson, que isso, Anailson, eu queria saber de você, quanto tempo, né, você que está por dentro, cuidando da área do urbanismo, né, etc, quanto tempo falta para o Guarani ter a sua nova arena?
essa a pergunta de vários e vários torcedores, todo mundo fica, que falta daqui 3 anos, falta daqui 4 anos, falta daqui 5 dias, e E ninguém o tempo sabe passa. realmente, É verdade. né? A turma acha que é, né, a varinha de condão. Quanto tempo, como que está o processo, Anailson? Olha, está muito bem encaminhado. Eu acredito que essa próxima gestão vai dar início às obras, né? 2025, no caso, se você for vencer. Então, essa próxima gestão que se encerra em dezembro de 2025, essa próxima gestão dará início às obras. Então, caso você seja eleito, vocês, né? No caso, a Pedra Sim. Filosofal estará com vocês. Sim, sim. Ou então, daqui 3 anos, então, o torcedor bugrino que está nos ouvindo, daqui 3 anos pode, né, começar aí a construção do novo estádio, né? Nós não sabemos o nome. Tem alguma sugestão de nome, Anailson? Eu acho que isso o pessoal aí vai deixar isso muito na mão do torcedor, né? Vai deixar o torcedor votar, lógico que vai dar as opções, e tenho quase certeza que isso irá acontecer, né? Mas eu acho que não vai fugir de Arena Brinco de Ouro, né? Então, é isso que eu estava pensando. Brinco de Ouro. Já pensou, Arena Brinco de Ouro? Seria sensacional, como diz o Anderson Grigoleto. Silmara Fernandes está mandando um abraço para você também. Ah lá, não falei? Olha lá, o Giovanni mandou aqui no chat que ele já é seu fã, que você disse que o Grenal é o top. Eu sabia. Olha lá, já apareceu ali, já mandou. Olha só, não disse que era o top. Falei que se a gente perdesse em rivalidade, o que mais se parece com a gente é o Grenal. Mas pro Giovanni ele já ganhou, viu, Anailson? Ele já entendeu que já entendeu que você já era. O Beto Teixeira, ele entrou, né? Depois do programa em andamento, né? A audiência rotativa, né? Exatamente. É até legal o questionamento que ele está fazendo. Os principais nomes que envolvem a chapa, o Anailson, quem são as pessoas que são de divulgação? Eu ia falar deles agora há pouco, mas a pergunta já chegou, né? Eu estava agradecendo de ter aceitado esse desafio junto comigo, né? Então, como eu fiz no CA passado, a gente tecnicamente começa a estruturar, né? Começa a imaginar assim, olha, eu preciso trazer esse cara junto, porque esse cara precisa cuidar disso, preciso trazer esse cara junto, porque esse cara tem experiência e precisa cuidar disso. Como eu fiz no CA passado, que é esse CA que eu estou agora, né? Quando chamei pessoa por pessoa para compor esse CA que hoje eu participo, para esse agora que eu vou encabeçar, ser o presidente, né? Eu tive o cuidado de chamar um cara para continuar cuidando dessa parte política, o cara que conheça esse externo politicamente da vida pública que tem fora, prefeitura, governo, tudo, né? E aí eu chamei o César Lico, né? O César Lico é muito conhecido na torcida organizada, né? Frequenta há muito tempo, é um cara bem antigo, né? Um cara de família bugrino, pai bugrino pra caramba também, né? Então eu tive esse cuidado, é um cara que milita com a gente na política desde 2008, quando a gente começou, né? Então, um abraço para o Lico, né? E o cuidado de chamar, né? A gente chama ele de Caixa, né? Que é o João Alexandre, que hoje é um dos vices também, né? Ele está responsável pela categoria de base, né? Foi o remuneramento que a gente fez, mas o Caixa vai voltar para a sua função, que é a gestão de pessoas, né? Vai fazer a parte do administrativo do Guarani, né? É a formação dele, né? Para cuidar do administrativo, de tudo isso que envolve a administração do Guarani. Chamou o Maurício Capello, né? O Maurício Capello para cuidar do administrativo, do financeiro do Guarani. Ele é contador, né? É um empresário do setor hoteleiro de Campinas. Já ajudou muito o Guarani já hospedou muito no hotel dele, né? Um abraço também para o Maurício. Obrigado por ter aceitado esse desafio, né? Aí o time é completado com o Júnior Paes, também empresário, né? O time vem o João, que é um amigo meu de muitos anos também, sempre ajudou o Guarani, teve sempre disposição do Guarani, né? O João é conhecido como o João da Indec, né? Ele é conhecido, ele trabalha na Indec lá e é conhecido como o João da Indec. O que está faltando? Sidney. O Sidney é ex-presidente do Grenasa, né? O Sidney fez um trabalho sensacional no Grenasa lá, muito bom o trabalho dele, fez uma gestão muito boa. O Sidney milita muito dentro dos nossos sócios, né? Lá dentro do futebol social, um cara sensacional. Eu agradeço ele também por ter aceitado o desafio de ser o primeiro vice aí
né, na chapa. Né? Então, Sidney, Lico, Caixa, o Juninho, o Maurício Capello e o João, né? E agradecer também aos coordenadores que estão movimentando tudo isso, né? O meu, cara, meu parceiro, escudeiro, tá o tempo todo junto, compra as minhas brigas. O Felipe Roselli, né? O dono do Clube da Picanha, né? Um abraço pro Felipe também, né? Sensacional esse cara. Tá fazendo parte dessa gestão agora que se encerra comigo. Descansa nesses 3 anos, entre aspas, né? Porque ele vai ter muito trabalho nesses 3 anos e conto com ele, comigo nesses 3 anos aí. Cara sensacional também do bem, né? E o Jaime também, o famoso Jaime Bolívia, né, que também tem trabalhado bastante para nos ajudar, né? Tá aí entre os coordenadores da chapa aí. Um abraço para ele também. Boa, hein? Ô, Anailson, né? Eu vou perguntar pro. Ah, não, o Girelli, né? Girelli, tem mais alguma pergunta, meu amigo? Manda bala. Vamos lá, então. A gente, falando um pouco mais de futebol, né? A gente, acredito que, da minha parte, pelo menos, acho que ele respondeu todas as perguntas com relação ao Guarani. Você falou de conhecer sobre a rivalidade. Apenas uma curiosidade minha. Sobre Remo e Paysandu, você assistiu? Caso você tenha assistido, me fale um pouco. Já assisti também, já assisti, né? Foi um jogo sensacional também. Jogo gostoso. Lá é casa cheia o tempo todo, né? Igual Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará também, casa cheia o tempo todo, né? Mas a rua em torno assim, é mais branda, assim, entendeu? As pessoas se cruzam, sabe? Assim, é um clima mais amistoso, né? E isso a gente não consegue aqui em Campinas e não consegue em Porto Alegre. Esquece. A cidade fica dividida. Rua que um anda, o outro não anda, né? É isso, rivalidade é isso. Bacana, bacana demais. A Maria Nascimento, ela tá falando boa sorte, estamos juntos. Bom ver que tem pessoas verdadeiramente no dia a dia das arquibancadas. Tá aí a Maria Nascimento e todas as pessoas que estão mandando mensagens aqui no chat do canal do Grigo estão concorrendo a um super bolo cenoura Vulcão. Um oferecimento da La Baunilha, delícias artesanais. Aliás, vou colocar aqui rapidinho, ó. La Baunilha Delícias Artesanais. Acesse nosso Instagram, @labaunilha_oficial. Faça já sua encomenda pelo WhatsApp, 19993122336. Tá aí, então, ó. Grande, um abraço para Cris, lá da La Baunilha. E não posso deixar de falar da Legabi Bolsas, calçados e acessórios também, da Claudineia, né? É bacana demais. Hoje ela coloca, né? Aliás, você que quer conhecer mais a Legabi, é bom demais no sentido da mulherada. Coloca os posts da Legabi, mas é rapidinho. Hoje, por exemplo, a minha esposa adorou lá um sapatinho lá. Esse é o problema. Exato. Exato. É o problema. Bom demais para a mulher. O bolo você quer, né, Albert? Mas o sapato não quer levar. Então, é bom para elas, né? Agora, quem vai pagar, no caso, né? Que somos nós, né? E vamos aí, aqui, ó. A Silvana Machado Neves, no caso, né? Ela gostaria muito. Quem sabe, né? O Anailson já, né? Vou colocar lá na lista de transmissão da Legabi. Vou pedir, aí eu tenho certeza que o Anailson vai ser, a Silvana vai ser uma cliente da Legabi. Tem mais mensagem aí, o Albert? Tem sim, o Vaney Cruz de Souza, né? Anailson é fera. Parabéns. Boa, aí, olha só. Bom, beleza. 21 horas, chegando a 9h30, né, da noite. Anailson, primeiramente quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, né? O canal do Grigo, na web Rádio Grigo. Aliás, eu vou, antes de me despedir, eu vou fazer uma proposta, né? Uma proposta que não é indecente, uma proposta bacana, né? Vamos ver se ele topa essa proposta aqui. Eu tô olhando, né? A gente vê aqui no fundo dele aí, tem uma camisa do Guarani, né? Você deve estar no escritório, né, Anailson? Sim, tô aqui. Tem uma camisa, isso. Tem uma camisa do Guarani aí. Essa daqui é do acesso de 2016, tá? Do acesso. Guarani Asa. É a camisa do Eliandro. Fez os 2 gols. Boa. Olha aí que bacana. Aí, conseguiu acesso. Que tal? Anailson sendo eleito presidente do Guarani. Aí você lembra, opa, Web Rádio Grigo, você arruma uma camisa pra gente. 2.
uma camisa pra gente. Pra quê? 2. Pra gente, nas nossas resenhas, pode ser até com você, aí como presidente, se for eleito, e a gente sortear para os nossos amigos bugrinos, que tem vários que participam aqui conosco da resenha, das nossas jornadas esportivas, e aí a gente sorteia com muito orgulho a camisa do Guarani aqui para os nossos amigos. Pode ter esse trato aí fechado? Fechado. Nossa, aí, ó, viu? Então, mas só que é o seguinte, você fechou o trato, Anailson, não leu aquelas linhas lá embaixo. Uma M branca para mim, Albert Cavalcante. Você leu lá embaixo? Eu tenho certeza que nas linhas não tem maldade nenhuma aí, né? Boa, então essa camisa branca, então essa camisa branca é minha. Legal demais, Anailson. Ó, Girelli, fica à vontade aí para se despedir do nosso convidado de hoje, o nosso amigo da Web Rádio Grego, já, Anailson Neves. Legal, Anderson. Gostaria de agradecer ao Anailson, prazer de falar com ele pela primeira vez aí. Sucesso na empreitada aí perante a cadeira da presidência, rumo ao queijo, né? E desejo toda a felicidade para você. E é muito bacana, sendo que eu acho muito legal isso, um presidente que é de Campinas, que é torcedor do seu clube. Eu acho que isso é importantíssimo. Parabéns e muito obrigado da minha parte. Obrigado, Ale. Obrigado. Albert Cavalcante, Anailson Neves, tá aí, né? Uma bela resenha, mais uma bela resenha aqui dos amigos. Legal demais ter a participação dele, né? É isso mesmo, né? Agradecer o Anailson Neves, né? Pelo tempo, né? Cedido para ele poder falar aí um pouco dele, né? Das propostas dele. E o torcedor bugrino ficar bem informado, né? E acabar aí com alguns mitos, né? Alguns assuntos que sempre, né, correram em grupos, com pessoas, né? E acabar mostrar quem é mesmo o Anailson Neves. Foi muito esclarecedor e a gente deseja, né? Toda sorte aí nessa caminhada aí que o Guarani Futebol Clube merece. Grigor, eu quero agradecer aí o convite, tá? Todas as vezes que você me chamar por educação, eu vou responder que sim, estarei presente, porque é gostoso essa resenha, né? Mais para falar de futebol do que até mesmo política, né? Isso faz parte. Cara, eu quero agradecer também em especial, cara, assim, toda a minha equipe, pessoal que está trabalhando, aí são mais ou menos umas 15 pessoas que tá incansavelmente trabalhando. Se for lá o nome de todos aqui, eu vou esquecer de alguns, né? Mas eu quero agradecer. E agradecer, assim, eles ter segurado esse ímpeto, assim, a gente poderia estar fazendo muito mais política nesse momento, mas eu sempre tenho pedido para eles, pessoal, vamos precisar concentrar todos os nossos esforços no time, né? Está fazendo um campeonato, e é muito ruim essa eleição em meio campeonato. É a última, tá? O sócio vai votar agora em janeiro, próxima eleição, dezembro, novamente, de 25. Então, as eleições serão as últimas agora nesse mês. Do meio de campeonato, né? Então, assim, eu tenho pedido para eles dar tempo, pessoal, vamos dar uma segurada, não é hora de a gente concentrar só na campanha, a gente precisa concentrar no time, precisa torcer muito agora. Infelizmente ou felizmente, a gente precisa fazer política, né? Porque precisa ir lá e precisa contar os votos, né? Eu acredito na democracia, então aceito o resultado que der nas urnas lá, né? Não vou deixar o Guarani, caso eu não seja eleito, como eu disse. Vou continuar trabalhando no que eu puder, eu vou ajudar no que eu puder e não farei oposição por fazer oposição, né, caso eu perca as eleições. Tá aí, legal. Anailson, eu vou dar um presentinho para você aqui, mais um pouquinho, ó. Começou com o presentinho, eu vou colocar mais um pouquinho aqui, né, para dar esse presente para você aí e para toda a galera bugrina que curte a resenha dos amigos. Agradecer demais a sua participação aqui e dizer que uma ótima sorte para você, que o Guarani tenha o melhor para ele, seja qual for os resultados das eleições. É isso que, com certeza, o torcedor bugrino quer. E deu para perceber que a sua vontade é fazer o melhor para o Guarani. Falo mais uma vez, pessoal da outra chapa, né, o Avante Meu Bugre, fiquem à vontade, entrem em contato com a gente, se quiser fazer uma resenha também bacana dessa, os microfones da Web Rádio Grego estão abertos. Tá aí, ó. Tá bom ou você quer que toque mais, Anailson? Você pode deixar tocando o tempo todo aí na Rádio Web, cara. Eu tô sentindo uma dor, Anailson. Tocando isso aí, pô.
Eu tô sentindo uma dor no coração do meu amigo aqui do lado, o Grigoleto. Tá doendo o coração dele, tá sangrando. Eu vou falar para uma pessoa totalmente imparcial. Girelli, tá bom? Não tá bom? Pode parar? Pode continuar, Anderson. Imparcial, hein? Boa. Esse é o gentleman. Mas acima de tudo, Anderson, nós sempre falamos nas nossas resenhas, a maior paixão nossa é o rádio. O rádio está acima de tudo isso. Então, a gente gosta do futebol, mas o rádio está acima de tudo isso. Falou tudo. Mas já tirou? O nosso convidado pediu para deixar tocando até o final. Não, ele falou para deixar tocando direto na web. Entendi. É isso entendi. daí. Na programação musical, é isso? Eu achei que era. Então tá bom, então eu entendi errado. A galerinha que participou com a gente não acabou, não. Eu vou me despedir do Anailson e a gente vai fazer aquele pequeno intervalinho, volta para falar o resultado do sorteio. O Giovanni já vai falar, vai printar a tela e a gente vai colocar aqui para saber quem foi o sorteado, né? Do Bolo Vulcão, o oferecimento aí da La Baunilha. Anailson, fica com Deus. Ótimo, já é um final de semana aí, né? Tamo junto nessa. Obrigado, fique com Deus vocês também. Sucesso aí pra rádio, viu? Torço obrigado. Muito por você, Grigo. Obrigado. Um entra lá no canal, se inscreve lá no canal do Grigo, viu, Ativa Anailson? o sininho, tá? Isso. Valeu, abração. Valeu. Tchau. Papo gostoso demais, né? Albert, Girelli e Anailson Neves aí, muito bacana, né? Sensacional, né? É bom até mesmo pro torcedor. Nós convivemos com os torcedores, né? E poder chegar, ter o contato com um candidato à presidência, né? É sensacional, né? E todos os assuntos que foram abordados foram respondidos com toda a clareza, não ficou nada para trás. E isso aí é o que importa, né? A democracia, né, o Grigo? É isso que é importante mesmo. Então, aquilo lá, hein? Não sai daí não, você que participou com a gente volta, a gente vai falar um pouquinho, rapidinho, coisa breve mesmo, de Guarani e de Ponte Preta, tá bom, Girelli? Pode ser? Rapidinho mesmo. Maravilha. Bacana, a gente vai então fazer esse intervalinho e rapidinho a gente já volta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Estamos apresentando Resenha dos Amigos. La Baunilha Delícias Artesanais. Bolos salgados, bolos doces simples e decorados, docinhos para festa, pão de mel, bala de coco e muito mais. Acesse nosso Instagram, @labaunilha_oficial. Faça já sua encomenda pelo WhatsApp, 19993122336. La Baunilha Delícias Artesanais. Barbearia Estúdio Fernandes. Você quer um atendimento com os melhores profissionais da área? Quer cortar seu cabelo, fazer sua barba, bigode em um ambiente totalmente familiar? Você ainda pode colocar seu piercing ou fazer sua tatu, tomar aquela cervejinha gelada e digo mais, ter aulas de música, tudo em um só lugar? Sim, isso mesmo. Você encontra tudo isso na Barbearia Estúdio Fernandes. Um ambiente agradável, com um atendimento diferenciado. A Barbearia Estúdio Fernandes está localizada na Avenida Baden-Powell, 669, no Nova Europa, em Campinas. Você pode fazer seu agendamento através do app da Barbearia Estúdio Fernandes. Entre em contato através dos telefones 199-9919-2516 ou 199-8420-2516. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook, @Barbearia Fernandes Baden. Barbearia Estúdio Fernandes. Cuidamos de você para ficar sempre alinhado. Resenha dos Amigos. Resenha dos Amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regado com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô alinho? Resenha dos Amigos. Resenha dos Amigos. A loja virtual de calçados e bolsas que as mulheres amam. Estamos falando da Legacy Calçados. Tudo em calçados femininos. Sapatilhas, tênis, bolsas para deixar você na moda. Legacy Calçados femininos e acessórios. Visite as páginas da Legacy Calçados femininos no Facebook e Instagram e veja os produtos maravilhosos que a Legacy oferece a seus clientes. Faça suas compras que a Legacy Calçados femininos entrega na sua casa se for na cidade de Campinas. E se for fora de Campinas, envia pelos correios.
Entre em contato através do WhatsApp 99-8407-8338. Legalei calçados e bolsas femininas. A loja virtual que as mulheres amam. Voltamos a apresentar Resenha dos Amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto. Tá aí. Voltamos aí então para esse bloco para a gente falar o ganhador aí do nosso, né, do prêmio, o prêmio, esse super bolo vulcão da La Baunilha Delícias Artesanais, e já tem nome aqui, hein? A gente já tem o nome aqui, a gente daqui a pouquinho vai divulgar o nome do sorteado. O Albert tá aqui no estúdio, tá vendo já o nome, tá aguardando o nome aqui, nós vamos falar o nome da pessoa rapidinho. Que rufem os tambores, hein? Já foi aqui, já sorteado, o Giovanni já mandou o print e nós vamos divulgar rapidinho. Mas antes de divulgar, eu vou perguntar aí, entrar aqui para falar um pouquinho desse clube aqui, Girelli. Falar da Associação Atlética Ponte Preta, hein? Macaquinha que venceu bem ontem a equipe do Rio Claro, lá em Rio Claro, no Chimitão, 3-1. Ponte Preta que voltou, né? A liderança da Série A2. Série A2, não tesourei rapidinho, não. Apertei, na realidade, sem querer aqui. Você tá meio desesperado, eu acho. Apertei sem querer, mas está valendo. Mas, Alexandre Girelli, a Macaquinha tá fazendo a sua campanha, né? Tá fazendo a campanha que o torcedor quer, que é, na realidade, o acesso. É o time grande da Série A2, acho que posso falar assim, sim, né, Albert? Sim, tranquilamente. Acho que posso falar o time grande da Série A2. Sim, né? Mas e aí? Você tá gostando do time da Ponte, Girelli? Bom, Anderson, com relação ao jogo de ontem, eu acompanhei na íntegra o jogo da Ponte Preta ontem, na cidade de Rio Claro. O time da Ponte Preta, você acabou de citar aí, sobre a questão se eu estou gostando. Basicamente, se classificar entre os 8, manter a primeira colocação, para sempre manter essa vantagem, né, porque é um campeonato. Chega no mata-mata, é um outro campeonato. Porém, tem um lado bom que é um mata-mata, não é só mata, um jogo, né? Um campeonato de um jogo só, que é muito complicado, né? Como se fosse Copa, né? Mas eu acho que a Ponte tem que acertar, o Hélio dos Anjos aí vem trabalhando isso. Houve essa falha, né? A falha no sentido que não renderam. E nem sempre, porque, né, Albert, nós costumamos, às vezes, falar muito assim de criticar. Poxa, contratou fulano, ciclano, mas às vezes não dá liga. Não deu liga. Alguns jogadores não deu liga. A questão dos zagueiros da Ponte Preta, para uma Série B, vai ter que contratar, vai ter que gastar. É uma lacuna, né? Tá difícil, né? E a Ponte Preta, ela sempre, né? É sempre conhecida por bons zagueiros, né? Até mesmo sistema defensivo. Tudo começou, essa água do Dedé, do ano passado, de lá para cá, tudo mudou, né? Tá complicado, né? Então, essa questão do menino que veio do Guilherme, né, do 15 Piracicaba, infelizmente, para chegar até a Ponte Preta, né, foi bem, né, na Série A2 com 15, mas até agora nada. Thiagão ainda imaturo, né, na penúltima partida aí, foi mal demais, tanto que o Hélio recuou o Arthur, tanto que o Arthur não tem essa característica lá que o atacante deles lá saiu em velocidade, né? E o Matheus é aquele zagueiro, né, mais fixo, né? Mas mesmo assim, com a volta de Fábio Santos, fica uma defesa lenta, ao meu ver. Vai precisar ir ao mercado. Mas para a Série A2, dá para, né, fazendo uma proteção ali, dá para chegar assim, viu, Anderson? A Ponte Preta que encara no próximo sábado, né? Dia 11 de fevereiro, em casa. Às 16 horas em casa, jogando contra a equipe do Oeste. A rodada da Série A2, toda no sábado, né? Dia 11 de fevereiro, agora, próximo. Às 11 horas da manhã, começa com a Portuguesa Santista contra o Monte Azul. Estou com ela em mãos aqui. Oi? Não, perdão. Você estava com a classificação, desculpa, Anderson. Ah, sim.
Tô falando da rodada, mas beleza, já tá em mãos. Daqui a pouquinho, então, eu acabando de falar a rodada. Por gentileza, Girelli, passa pra gente a classificação. Primavera e Novo Horizontino, em Indaiatuba, às 15 horas. Rio Claro e Velo Clube. Clássico, hein? Meu Deus do céu. Clássico. Lá no Chimitão. E aí, é legal uns jogos assim também. É bom, são jogos competitivos, né? E assim, ninguém quer perder pra ninguém, né? E valendo aí, pensando, né, em classificação, Velo Clube, o Rio Claro. A Série A2 é um dos, né, que fala que o regional, né, o mais difícil do Brasil é o Campeonato Paulista, e são em todas as suas séries, né? São Isso. desde a A, A2, A3, né, a B-Zona, né, etc, etc. Então, o Campeonato Paulista, ele tem as suas histórias e peculiaridades, né? Exato. Muito curioso, viu, Albert? Por exemplo, hoje o Velo está com 10 pontos e o Rio Claro 11. E o Rio Claro está classificado se fosse hoje, estaria. É como eu digo, né? Se o campeonato terminasse hoje... Se terminasse, porém, né? Mas o que é muito, muito curioso dessa rivalidade lá de Rio Claro, os dois times têm o mesmo mascote, né? Os dois são galo. Que curiosidade, bacana. Tá aí. Continuando então a nona rodada, Ponte Preta e Oeste, às 16 horas no Majestoso, Comercial e Noroeste, às 16 horas em Ribeirão Preto, Lemense e São Caetano, às 17 horas em Leme, Linense e 15 de Piracicaba encerram aí essa nona rodada às 18 horas. Tá aí, então, por gentileza, Girelli, a classificação da Série A2 pra gente. Primeiro colocado, a Ponte Preta com 19 pontos, em seguida a equipe da Portuguesa Santista Briosa com 16, Novo Horizontino de Eduardo Batista, 16 pontos, Primavera de Indaiatuba, uma belíssima campanha, 14 pontos na quarta colocação, Noroeste com 13 pontos na quinta, Taubaté com 11 pontos na sexta colocação, Rio Claro com 11 pontos na sétima colocação e o Comercial de Ribeirão Preto com 11 pontos. Anderson Grigoletto. Tá, então, a classificação da Série A2, essa pincelada da Ponte Preta. E agora, então, quer falar alguma coisa da Ponte Preta, Albert? A Ponte Preta, né, pelo que a gente acompanha a Ponte Preta, não é muito, tá? Eu acompanho pouco, tá? Acompanha um pouco. Sim. Até parece, né? A gente sempre tá de olho, né? Do lado. Tem que olhar, tem que ver, né? Tem jeito, Um depende do outro. Esse negócio, que o Guarani, que um depende do outro. Sim. Não, isso aí um não vive sem o outro. Então temos que ter, sim, atenção, sempre olhando, acompanhando jogos, resultados, etc, etc. Olhando o que a Ponte Preta vem fazendo nessa Série A2, é de esperar, né? Ela pegou e engatou 5 vitórias consecutivas, né? Aí depois perdeu, aí depois, então, mas será que é tudo isso? O importante é o seguinte, quando chegar lá nos mata-matas, chegar entre os dois, tem que chegar nas semifinais. Como vai chegar, se vai pegar o primeiro, se vai ser o segundo, se vai ser o terceiro, a equipe da Ponte Preta é a maior, né? A que tem a maior tradição da Série A2. Então, vamos dizer assim que a Ponte Preta, como eu disse uma vez, ninguém acreditou, a Ponte Preta nessa primeira fase é um pé nas costas. Aí a segunda fase, aí tem que prestar atenção. E é onde precisa jogar a bola, Exatamente. Né? Legal. Bom, então, vamos aí passar para a Série A1 agora e dar a pincelada rapidinho dele aqui, ó. Tá tocando bastante esse hino na resenha hoje, hein? Eu cheguei, né? Tá vendo? Homenagem ao Albert, homenagem ao nosso convidado aí, né? Anailson Neves, legal demais a resenha. Vamos falar então do Bugrão Campineiro. O Bugrão que venceu ontem a Portuguesa, jogando no Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, que golaço do Matheus Barbosa. Mas nunca mais, né? E eu tava na transmissão dos canais de futebol anterior, mandar um abraço a todos, eu tava pegando no pé dele. O ano passado eu peguei no pé do Índio. Sim. E contra a Ferroviária ele fez o gol que salvou o Guarani, né? O Guarani estava com a pontuação de ser rebaixada. E eu peguei no pé do Matheus Barbosa. O Guarani que saiu perdendo, né, para a Portuguesa, com o apoio dos seus torcedores no Brinco de Ouro da Princesa, saiu perdendo por 1-0. Ali já começou a bater aquele desespero, né? Porque o Guarani, ele dá aquela pequena pane, né? E a Portuguesa só jogando contra-ataque. Porém, entretanto, no final do jogo, né? Ali um pênalti, belo passe do Matheus Barbosa. Ele fez um lançamento lá de trás, né? Da linha da zaga para frente. Ali o Bruno José sofreu pênalti, convertido pelo Isaac Mandrake. E no finalzinho, uma jogada pela esquerda, uma bola que estava totalmente perdida, né? Um cruzamento
do Speedy Jamerson para o Bruno José, a zaga da Portuguesa tirou, mas tirou assim, bem para frente da intermediária. O Matheus Barbosa veio com a perna esquerda, ele mandou lá na casinha da emoção, lá no ângulo, sem chance pro goleiro Tomazella, que se ele voasse, ele mesmo assim não pegava. E aí começou o segundo tempo, a Portuguesa tentando em cima, né, contra-ataques, o Guarani melhorou um pouco e acabou, né, graças a Deus, aí acabou o Guarani vencendo e saindo ali, porque estava coladinho na zona de rebaixamento, era por saldo de gols. E o Guarani conseguiu dar aquele respiro. Agora, no grupo B, né, o Guarani está com 7 pontos, mas o Água Santa venceu hoje, né? Está com a mesma pontuação do São Paulo. Olha só, ele está com a mesma pontuação que o São Paulo, com 11 pontos. O Mirassol está com 8 pontos e o Guarani está com 7 pontos. Caso o Guarani vencer a partida e o Mirassol empataram, assim o Guarani fica encostado nos dois lá de cima, né? Vamos torcer que o São Paulo e o Mirassol dance para o Guarani continuar. Esse é o regulamento maluco do Campeonato Paulista. Isso aí né? é porque ele faz só cai em 2, né? Só que no mesmo grupo eu posso fazer 20 pontos e não classificar. E você tá no outro grupo com uns 10, você classifica. Então, parece aquele o campeonato do Carioca, né? É Copa Rio, Copa aquilo só eles entendem. Campeonato Paulista da Série A1, que terminando, tá tendo ainda um joguinho ainda agora, mas a 7ª rodada, né? Começou na terça-feira com a vitória do Mirassol sobre a Ferroviária, 4-1. Aí ontem... Ferroviária Elano, hein? Elano chegou, não ganhou ainda, hein? Então, rapaz. E aí, ó, ontem... Acabou, Anderson. Oi? Manda lá, Girelli, não escutei, perdão. Acabou o jogo acabou entre Palmeiras e Inter de Limeira. Palmeiras 2, Inter de Limeira 0. E tem um andamento hoje, tá tendo ainda também agora, né? Pelo menos aqui eu tô enxergando aqui, ó, em andamento. São Bernardo e Corinthians. 1-0 para o São Bernardo por enquanto. O Bernou está ganhando. Vitinho de pênalti. Vitinho, exatamente aos 4 minutos do primeiro tempo, abriu o placar aí, continua 1-0 pro Bernou. Então. Olha a bruxa. E ontem também. Red Bull 2, São Paulo 1, lá em Bragança Paulista. De virada. Botafogo, jogando em Ribeirão Preto, no estádio lá Santa Cruz, perdeu pro Ituano de 3-2. Ué. Olha aí, ó. O Eduardo Persson marcou o gol da vitória, Anderson, do Ituano? Como que é? Quem marcou o gol da vitória do Ituano, sabe? Não sei. Felipe Saraiva. Olha ele aí. E sabe quem fez o segundo gol do Ituano? Foi a virada, se eu não me engano, né? Eduardo Persson. Eduardo Persson, ex-Guarani. Aqui não fazia gol, aqui era difícil, não jogava, né? A turma aí pegava no pé dele que só ficava no departamento médico, lá tá jogando. É verdade. Continuando aí a 7ª rodada, ainda jogos de ontem, Guarani 2, Portuguesa 1, que o Albert acabou de comentar aí. E encerrou ontem, né? Santos 1, São Bento 0. Nossa. Tá aí. E hoje, assistiu o jogo, jogos... O Santos e São Bento? Assisti, só deu Santos. Né? Meio desarticulado a questão da defensiva do Santos, né? Aliás, o Santos colocou 3 bolas para dentro, né, o Girelli? Foi verdade. 3, e um gol absurdo que o atacante do Santos perdeu ali, o Speed Mendonça. Esse aí tá de brincadeira. Hoje, Robert, muito interessante. Na hora que ele perdeu, o Odair Helmut. Boa. Sacou o Speed Mendonça. Mas ele tá devendo, né? Desde que ele chegou, a turma tá ainda colado na retina ainda. Algumas partidas que ele fez no Ceará, ele foi bem no Ceará, mesmo o Ceará rebaixado, ele fez umas partidas boas, né? E no Corinthians também, né? Ele era o desafogo do Corinthians. E olha só, hein? Santos e São Paulo brigavam pela contratação dele. O Santos deu o famoso chapéu. Então, vamos ver quem levou o chapéu. Se foi o Santos que levou o chapéu, se foi o São Paulo que levou o chapéu, porque contrataram um e vieram outro. Verdade, né? Vamos pensar pelo lado positivo, né, da coisa. Vamos dizer que o São Paulo tomou chapéu. Exatamente. O São Paulo tomou chapéu, porque o Speed lá não tá funcionando não com o Odair Helmut. E o Odair Helmut é um bom treinador, viu? Ele passou no Internacional. Perdão. Pode falar. É um bom treinador, mas assim, você não acha que ultimamente a diretoria do Santos está errando na questão do treinador? Não tem esse DNA ofensivo, né? Período atrás trouxe o ex-treinador do Corinthians, né? Que é Carilho. o treinador.
Isso, Carille. E agora o Eder Helmut é um treinador que não tem essa característica ofensiva. Não sei, Porque assim, né? eu acho que o Santos ele tá tentando, assim, mesmo com as peças que ele tem, ele tá querendo criar outra alternativa, nem mesmo é DNA outra alternativa. Com os jogadores que tem, né? Porque assim, tem a maioria lá meninos, né? Que você bebeu água lá de Santos, você pode, se você for para Santos, viu, torcedor, e pegar um pouquinho d'água do mar e tomar, não gole, mas não pode fazer cara feia, você vira um jogador bom. Que esse deve ser o segredo lá dos jogadores do Santos. É verdade. Né? E quando troca-se o treinador, o Odair Helma, que estava trabalhando, estava no Internacional, saiu, foi trabalhar fora e voltou, é uma nova mentalidade, que todo mundo acha que o futebol, até o Mozer Santos disse, né, que o futebol é exatas, né? Mas ali, para mim, pela grandeza do Santos e por tudo que vem acontecendo, o Odair Helma, ele acho que ele não está no lugar certo. Tá aí. Então, dando sequência à 7ª rodada, encerrado hoje, Santo André 0, Água Santa 2, 2 gols do Bruno Mezenga. Também já encerrado, Palmeiras 2, Inter de Limeira 0, Rafael Veiga e Piquerez fizeram Piquerez, para o Palmeiras. Big Brother, Piquerez. E andamento, São Bernardo 1, Corinthians 0. Essa é a 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A1. A 8ª rodada... Xiii, bicho pega, hein? A 8ª rodada começa no sábado também, dia 11 de fevereiro, com Ferroviária e Botafogo às 18h30. E aí tem, com certeza você vai participar da jornada lá nos canais de futebol anterior, né? Estou definido e escalado. Tá escalado, né? Aliás, escalado. O showman dos canais de futebol anterior, isso, Albert Bíblia? Cavalcante. Não. São seus olhos. São seus olhos. É sensacional. Rafael Fernandes tá falando ali, ó. Albert é o cara, um grande abraço, tá vendo? Não sou só eu que falo. Tá vendo, né? Um abraço, Rafa. O Celso Fittipaldi, ele só tá dando, que você falou que antes do Dedé, né? Ele tá falando que Verdade, tivemos Celso. Juan Renato. Verdade, Verdade, Celso. Eu esqueci do Juan Renato, verdade. Bem lembrado. O Celso eu falo, o Celso ele tem o troféu de um dos maiores corneteiros que eu conheço. O Celso Fittipaldi, ele não vai lembrar isso. Ele teve, nos canais de futebol interior, foi ele e o filho dele. O Kaique. Isso. Em 2017, teve uma resenha nos canais de futebol interior. Vamos ver se o Celso lembra. Eu era novinho de rádio e o Celso estava lá, participei. Uma resenha que era derby. Era sobre um derby, eu estava lá. O Celso, estava o filho dele, estava então conheço o Celso dessa maneira. E agora, né, acompanhando aqui nos canais de futebol interior e também na Rádio Grego. Bacana. Aliás, parceiraço, é membro da nossa Web Rádio Grego. O Fernando Moreno, né? Tá dizendo, boa, Albert. Olha lá, monstro nas palavras, tá vendo? Ô, Fernandão, um abraço, viu, querido? Um beijo no seu coração. Não. Bom, então você estará lá às 19 horas nos canais de futebol interior. Sim. Com São Bento e Guarani, tá aí São Bento e Guarani, jogo lá em Sorocaba. E no sábado, às 20h30, Red Bull e Mirassol. Xiii. Complementando a rodada no domingo, dia 12, às 11 horas da manhã, Água Santa e Palmeiras. Portuguesa de Desportos e Corinthians, às 16 horas. Esse jogo... Caiu, acabou. Esse jogo, se eu não me engano, é em Brasília, né? Em Brasília. Os inteligentes aí. A Portuguesa ficou aí quantos anos aí na Série A2? Quando tem aí, olha só, quando tem a chance de trazer no Canindé, né? Para o seu torcedor, vai vender mando de campo. Vamos ver depois, dependendo do resultado, né? Se não vai custar caro a saída para Brasília. A Portuguesa que está, nesse momento, na zona de rebaixamento, né, Girelli? Zona de rebaixamento, ó. A luzinha de Gilson Kleiner. Exatamente, Gilson Kleiner. Que fase do Gilson Kleiner também. Acumulando rebaixamentos. Tá aí, às 19 horas de domingo, o clássico Sansão, São Paulo e Santos. Jogo desesperado. Vai ser 20-20, 0-0. Vai ser aquele jogo, né? Sabe, jogo assim, aquele pelada de final de semana. Às 20h30, Inter de Limeira e Santo André, encerrando a 8ª rodada, às 20h30, Ituano e São Bernardo. Ô, Girelli, você tem classificação aí também ou quer que eu passe aqui da Série A1? Posso passar aqui, Anderson, rapidinho aqui já. Passo a Série A1 por grupos aí. Aproveitando aí, Anderson, só falar com o Albert aí, que eu particularmente gosto muito, né? Ficou observando goleiros e tal. Não sei porquê, né, Anderson? Bom goleiro do Guarani. Olha, a tendência é que eu acho que ele vai ganhar a posição do Kozlinski com o tempo. Já ganhou. O que você acha? Já ganhou. Eu também acho, viu? Já ganhou. Saída de bola, né?
Seguro, Muito saída de bola, sabe jogar bem rápido, com os né? pés. É um goleiro rápido. Exatamente. Só Muito aquele gol contra o Bragantino foi. Muita gente disse que foi falha. Para mim não foi. Ele tinha que esperar a decisão, né? O Arthur cruza da esquerda para dentro da pequena área. Ele tem que esperar a decisão do jogador, né? Que, se eu não me engano, Paulinho, alguma coisa assim. Ele faz o movimento, a bola acaba quicando, aí o goleiro espera. Eu pulo ou não pulo? Eu não sou goleiro, não posso dizer. Mas pelo que eu vi, não foi falha dele. Mas que ele joga, sabe jogar com os pés, para mim, titularzaço. Por exemplo, ontem, naquela batida de falta a longa distância, uma defesa Isso. dificílima. Exatamente, Porque normalmente aquela defesa é um goleiro que os treinadores de goleiro passam muito, é rebater aquela bola. Ele não, ele segurou, né? Espalmou, mas a reação dele é muito. Explosão, né? Um jogador explosão. Justamente. Vamos à classificação então, Anderson? Manda lá, Girelli, por gentileza. Vamos lá. Grupo A. RB Bragantino, não estamos no canal lá, mas a gente fala RB Bragantino, né? 13 pontos, Inter de Limeira 10 pontos, Santos 9 pontos e Botafogo 8 pontos. No grupo B, São Paulo com 11 pontos, Água Santa de Igor Vinhas, titular, 11 pontos, Mirassol 8 pontos e Guarani com 7 pontos. No grupo C, Corinthians 13, disparado, São Bento 9 pontos, Ituano 6 pontos e a Ferroviária com 4. No grupo D, Palmeiras 17, disparado, São Bernardo com 14 pontos, uma excelente campanha, Santo André 10 e a Portuguesa com 4 pontos. Anderson Grigoletto. Nesse momento, então, na zona de rebaixamento, Ferroviária e Portuguesa de Desportos. 2 times tradicionais aí também, né? A Luzinha que subiu, né? Subiu agora aí. E será que vai dar uma de golfinho? Vai fazer quem? É muito provável. Fazer aquela gracinha, subir e muito descer? Provável. Então, mas corre o risco, né? Aí que a gente entra nos clubes de Campinas, né? O famoso planejamento. Você quer só subir, né? Ou você quer se manter? Como disse, né? O Anailson Neves disse, até mesmo a oposição, que seria a posição, né? Com o André Marconato, que a cereja do bolo esse ano aqui seria o acesso. Mas com a continuidade do técnico Mozart Santos. Mas com os resultados acontecendo. Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos colocar, então, o Giovanni já mandou para mim, eu vou tentar colocar aqui, vamos ver se vai sair direitinho, né? Vou tentar... Esse bolo tem erupção, viu, Anderson? Tá, olha, que delícia que é esse bolo vulcão da La Baunilha, hein? Tem erupção esse bolo. Sensacional esse bolo da La Baunilha. Vamos lá, vou tentar colocar aqui na tela o nome do ganhador, para quem está acompanhando ainda, né? Tá aqui o ganhador, ele vai entrar em contato com o nosso WhatsApp, né? O WhatsApp, o Giovanni vai colocar de novo aí na telinha, no chat, 991730738, que a gente vai passar direitinho como que o ganhador ou a ganhadora vai retirar esse bolo vulcão, né? O bolo de cenoura aí, sensacional, dá até água na boca, lá na La Baunilha, Delícias Artesanais. Agradecendo mais uma vez o Ítalo Ferreira, a Cristiane, pessoas sensacionais. Vamos lá, vamos ver se sai o nome aqui do ganhador na tela para vocês. Tá aparecendo aí? Vamos ver se tá aparecendo. Acho que apareceu, né? Não apareceu nada. Apareceu nada aqui. Apareceu, mais ou menos, mas apareceu. Deu para aparecer ali, ó. Fabiano Duarte. Você tá de brincadeira. Tá aí, ó. Fabiano Duarte, conhece? Eu vou falar para você que pode parecer que não, mas eu conheço o Fabiano Duarte. O Fabiano Bugrino. Bugrino. Mora em Valinhos. Conheço o Fabiano Bugrino. Participou aqui da nossa live. Muito bom. E quem participa, tá aí. Corre o risco de ganhar. De ganhar. E o Fabiano, nesse caso, ganhou esse delicioso bolo da La Baunilha, Delícias Artesanais, um bolo vulcão. Fabiano, bom, você conhece ele, se ele não estiver acompanhando ainda, avisa ele lá, porque se ele não entrar em contato, esse bolo vai ficar para a próxima resenha. Eu penso melhor, né? Eu não vou avisar nada. Você vai lá retirar. Cada um com seus problemas, né? O que acontece? Eu pego, né? E entro com uma petição e esse bolo levo para mim. O que você pode, Grigoletto? Aí depende. Tá no regulamento? Tá naquelas letrinhas, então, né? Tá lá embaixo? Não? Então beleza. Então eu aviso para ele sim, para ele entrar em contato. Vou aproveitar aqui, Alberti, agradecer demais a sua participação na resenha. Mas já? Bom. Nem falamos. Eu falo, ó,
Lá no futebol interior, eles falam que a produção, né? Que a produção sempre avisa eles lá, né? A produção ponto A eletrônico. produção. Aqui é a direção. A direção Tá aqui, aqui. o diretor Giovanni tá avisando aqui, ó. Chega. Pelo amor de Deus. Falou que... Chega, pelo amor de Deus. E, bom, agradecer demais a sua participação. Assim como eu falo para os nossos convidados, você hoje foi, eu vou dizer, entre aspas, um convidado especial, faz parte dos canais Futebol Interior, mas sinta-se, você é um nosso amigo já, de coração. Sim. Da Web Rádio Grigo também agora. Com certeza. Você é uma pessoa sensacional. Que isso, Grigo. Uma pessoa que sabe muito do futebol, que sabe muito do rádio, que sabe muito das telinhas também, porque você que eu falo é um showman lá no futebol interior. Assistir um jogo do Guarani lá, fora o profissionalismo de todos da equipe, mas você, eu falo que é um showman ali. É sensacional. Que isso. Eu que agradeço aí, né? Que isso, Anderson. Eu que sou fã de vocês aí, do Resenha dos Amigos. É um prazer, de verdade. Você sabe o quanto eu quis estar aqui, né? Sim. Presencialmente. Vou me convidar, claro. Já estou me convidando. Já está convidado. Eu estou me convidando quando tiver aí qualquer transmissão, tiver o que precisar do Albert Cavalcante, sabe que estarei aqui sempre para vocês, né? Desculpa até mesmo o Girelli aí, né? De tanto errar o nome dele. Acho eu chamei, mas não sei mais falar errado, né? Acertou. Né, Girelli? Eu quero agradecer a audiência qualificada aqui e dizer assim que nós, além de amigos, nós somos irmãos, né? Exato. E a única coisa que nos divide é ou preto ou verde. Fora isso, estamos todos juntos, viu? Mas amamos a mesma coisa que essa paixão chamada rádio. Exatamente, a rádio é sensacional e muito obrigado mesmo pelo convite e fico à disposição, tá? Quando precisarem aí para bater aquele papo, tomar água, né? Pode me chamar também, adoro tomar água e comer uma carninha dura. Exatamente, já está convidado, é sensacional. Esse daqui foi, ou melhor, Albert Cavalcante. O showman, tá aqui. Girelli, bom, você é da casa, você é vitalício, você é sensacional. A chave da rádio. Você sabe que... Prata da casa. Você me lembrou de uma coisa, muito bem lembrado, né, a chave. A chave, é verdade. O Girelli, assim como você, assim como eu, é uma pessoa que é simplesmente apaixonado por rádio. Muito apaixonado bom, né? por rádio, né, Girelli? Então, a gente faz aqui porque a gente gosta, a gente não almeja fama, a gente não almeja sucesso, a gente almeja que cada vez mais a gente tenhamos mais e mais amigos. E a gente está conquistando, né, Girelli? Sem dúvida, Anderson. Gostaria de agradecer aí, né, ao Albert aí, pela mesma distância, né? Não vai faltar oportunidade para a gente estar pessoalmente, né? Sim, faço questão. Muito bacana, aprendendo com ele, né? E sempre contigo, né? E nas nossas transmissões aí, né, Anderson? A gente fazendo com muita alegria, porque o rádio é uma paixão, né? Que transcende gerações. A gente aprendeu, né? Eu, por exemplo, a partir do meu pai, gostava muito de rádio, e ele deixou esse legado que é o rádio. Girelli, muito obrigado mais uma vez por participar da Resenha dos Amigos. Um abraço, amigos. Valeu. Girelli. Alexandre Girelli. Girelli, vou falar para você, quando o Anderson Grigoletto fizer partidas aqui, alguma partida, enche o saco dele que eu quero fazer um jogo com vocês, tá? Você fala para ele, convida o cara, tá? Que eu tô doido. E você, então, nesse caso, você vai jogar no time atual campeão da Associação de Colunistas Esportivos. Né? Eu não... Tá sabendo, né? Participei, lógico, troféu, eu vi o troféu lá. Tá ali o troféu. O troféu eu vi, passei assim a mão no troféu, já passei assim em mim, já para ver se eu também me torno mais um campeão. Mas já tô aqui na Resenha dos Amigos, esse é o meu troféu. Troféu, então, de ambas as partes. Obrigado demais, Albert. Obrigado demais, Alexandre Girelli. Obrigado demais aí, Giovanni Savi, pela retaguarda que você dá aí no nosso canal do Grigo. Simplesmente sensacional. Mais um trabalho show. E agradecer, lógico, ao Anailson Neves, que participou, nosso convidado, candidato a presidente do Guarani. Que resenha bacana. Se você está chegando agora, depois pega aí a resenha, assiste ela inteira de novo, né? Fica disponível no canal do Grigo. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal. A gente tem pouquinho inscrito. Quanto que tá ali? 270 inscritos. 270. Então vamos tentar chegar aí até o mês de abril, nos 300, vai. Pra gente é que eu falo. A gente tendo aí, são
270 amigos, né? Isso que se inscreveram, fora aqueles que não se inscreveram ainda, mas tenho certeza que vai se inscrever no nosso canal e dar aquela força pra gente. Agradecer a todos vocês que participaram do nosso programa, simplesmente magnífica a participação de vocês. Ao Edinho Campos, não posso esquecer, né? Que intermediou essa resenha com a Anailson Neves. Obrigado demais, Edinho. E ao Fabiano Duarte, né? Parabéns que você conquistou aí o bolo Vulcão de Cenoura, oferecimento da La Baunilha Delícias Artesanais. Sortudo. Esse programa aí teve a colaboração da barbearia Estúdio Fernandes. Aliás, Giovanni, se tiver aí, coloca aí o que vai ter um Flash Day no sábado, dia 11, lá na barbearia Estúdio Fernandes. Barbearia Estúdio Fernandes, um ambiente agradável com um atendimento diferenciado. A Barbearia Estúdio Fernandes está localizada na Avenida Baden-Powell, 669, no Nova Europa, em Campinas. Tá aí essa barbearia Estúdio Fernandes. Tá aí, ó, o Flash Day. Lá um evento muito bacana a partir das 10 horas da manhã, na Baden-Powell 669, a barbearia Estúdio Fernandes. Vai ter tatu a partir de R$80. Piercing, se você quer colocar o piercing, a partir de R$50. Food truck, para você, né, fazer aquela resenha gostosa também lá na barbearia Estúdio Fernandes. E a barbearia funcionando normalmente também. Abração, Rafa. Obrigado demais por essa colaboração que você tem aqui junto conosco da Web Rádio Grego. Agradecer mais uma vez a La Baunilha. La Baunilha Delícias Artesanais. Acesse nosso Instagram, @labaunilha_oficial. Faça já sua encomenda pelo WhatsApp, 19993122336. Valeu, Cris. Valeu, Ítalo. Obrigado demais. E agradecer a também colaboradora nossa, aliás, de algum tempo já. Calçados femininos e acessórios. Visite as páginas da Legabi Calçados Femininos no Facebook e Instagram. Entre em contato através do WhatsApp 19994078338. Legal, então é só vocês entrar lá nas redes sociais da Barbearia Estúdio Fernandes, né? Barbearia Estúdio Fernandes Baden. A La Baunilha, você digita lá La Baunilha no Instagram que você vai ver as delícias que tem a La Baunilha lá. E a Legabi Calçados, é só você digitar que você vai ver as maravilhas de calçados, bolsas, acessórios que a mulherada simplesmente adora. Valeu demais, a gente vai ficando por aqui, até uma próxima resenha, né? Pra gente colocar aí um convidado bacana, pra gente bater esse bate-papo gostoso que é a resenha dos amigos. Valeu, fiquem com Deus, até uma próxima. Rádio Grego, a rádio dos amigos.